Oiê, sou Ana Campbell, estamos aqui no Estúdios Brownie para mais um episódio com um fotógrafo muito bacana, super experiente, que vai contar tudo pra gente sobre publicidade. Mas antes, como vocês já sabem, preciso deixar 2 recados importantes. Primeiro, falar do nosso patrocinador, a Banlec, essa plataforma linda para você poder vender fotos, fazer inversão de risco, colocar seu material, mostrar seu portfólio e começar a trabalhar com fotografia. Ou se você já trabalha com fotografia, tem uma facilidade, tem uma plataforma que vende para você, que faz todo esse processo chato, né, que o fotógrafo não gosta, então consegue administrar para você. E a segunda coisa que eu preciso falar para vocês é para se inscrever no canal, ativar o sininho, para você ficar sabendo das novidades. Certo, Ian? Certo, se inscreve aí, curte, comenta, compartilha com quem você acha que pode gostar. E estamos aqui hoje com Rogério Faisal. Rogério Faisal, meu amigo. Exatamente. Um super fotógrafo de publicidade. Um cara que está aí na crista da onda da publicidade há muitos anos, sabe tudo. E é um mercado que eu adoro, então vai ser bom falar. Exatamente. Não é meu amigo ainda, mas vai ser. Ficar, já é. Aí eu já me oferecendo pra ser amiga dele. Rogério. Fala, Rogério, tudo bem? Obrigada por aceitar eu aqui. que agradeço o convite. Eu adorei, pessoal. Já adorei aqui o ambiente. Muito bacana, né? O pré-papo vocês já me conquistaram no pré-papo. Que bom. Se é que existe um pré-papo. O pré é igual ao pós. É isso que a gente queria deixar claro. A gente só continua. É uma conversa, que não é uma entrevista com fotógrafos, é um papo com fotógrafo. Para ele falar o que ele quiser, do que foi interessante para ele e pra gente. A gente pergunta, então também não é um monólogo que o cara fica contando a história dele, não. Mas sempre tem umas histórias legais para contar. Sim, né? a gente adora ouvir todas, perrengues. Conta pra gente como é que você começou na fotografia. Isso. Pô, então, eu acho que eu lembro a minha primeira foto. Foi em Saquarema. Que legal. Em Saquarema, meu irmão chegou de viagem com uma câmera. E eu tava lá passando férias, ele veio para encontrar a família e tudo. E ali naquela praia de Itaúnas, né? Tem aquela igrejinha da direita. Aí, no fim de tarde, eu fiz uma foto do pôr do sol, assim, fiquei fazendo umas fotos ali. Eu fiquei encantado com a câmera. Essa foi a primeira foto, eu tenho ela até hoje, assim, lá impressa. Você lembra qual era a câmera? Era uma Nikormat. Ah, legal. Na época, era uma excelente câmera. Sim, já era uma câmera... Uma câmera muito resistente, muito robusta, não dava problema, né? Não era de plástico. Não, já era uma câmera profissional. Já era uma câmera profissional. E daí ele voltou. O meu irmão morava fora nessa época, ele voltou, mas aí eu fiz um jogo com meu pai lá e tal, não sei o que, ele comprou pra mim, assim, tipo, aqui deu uma graninha pra ele. Porque ali eu fiquei bem encantado, assim, com essa questão da fotografia, ali já fui mordido, talvez, sabe? Quantos anos você tinha nessa época aí? Tinha uns 15 anos. Pô, 15 bem anos. Novo. Bem novinho. E dali eu fui começando a me interessar mais, fazer curso, fiz um cursinho aqui, um ali, sabe? Não tinha muito, né? O curso era uma coisa mais rara. Mas eu fui tentar aprender, assim, como eu podia. Juntava um dinheirinho, assim, de presente, aí montei um laboratório no banheiro de casa, tinha um laboratório. Revelar é muito legal, né? Hã? Revelar é muito legal. Revelar é demais. Revelar é mágico, assim. verdade. Aquele momento que a imagem está surgindo, começa a aparecer na bacia. A luz vermelha ali, não você vendo, é incrível. Aquilo é incrível. É incrível todo mundo devia experimentar aquilo, também, né? o cheiro. Você sabe que o cheiro eu sinto até hoje em alguns lugares? Eu também. Não é? Vou te falar que tem lugar, principalmente um lugar muito fechado, assim, às vezes você entra, tem aquele cheirinho de laboratório. Cara. Talvez tenha sido laboratório algum dia na vida. Deve ter sido, Que maneiro. Eu sinto várias vezes, aquele cheiro de revelador misturado, né, com fixador. E essa época, assim, que você prepara o laboratório, assim, realmente é incrível. Você tinha que preparar as químicas, né, e não podia errar, você tinha uma medida e tal. Não que fosse difícil, mas você tinha ali era um laboratório. Você tinha que ter pinças e eu lembro uns negócios de vidro, né, aqueles com as medidas, as bacias específicas de revelação. Uma para cada banho. E o varal.
E é incrível, tudo na luz vermelha, né? É um ambiente muito lindo, muito lúdico, muito assim, lúdico. Sabe? É verdade. Você enchia filme? Você comprava o rolo? Comprava. Comprava aquele rolo. Magazine e enchendo os... Aqui no Rio, no centro da cidade, tinha uma loja. É a BH do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Era ali no edifício... Central, ali na Carioca? Do lado. Não, do lado do edifício Avenida Central. Era na rua São José. Em frente. Uhum. E ali tinha uma loja enorme que vendia tudo. Química, bacia... tripé, iluminação, câmeras, essa parte de laboratório de papéis. E aí você comprava o rolo de filme, comprava um rebobinador eu contei e as pra ela bobinas. Que ela ficou, outro dia eu tava contando isso. É inacreditável. Né? Você enchia o seu magazine e aí você botava mais disparos para poder ter que... Normalmente você comprasse pronto, vinha 36, você podia conseguir encher com mais. Sim, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E era incrível. Agora... Delicado, assim, porque as bobinas tinham que ser tudo, né? Tinha que estar tudo limpinho e tal. Era sempre uma questão. Tinha os dentinhos, aquilo ressecava e quebrava, né? Então. Exatamente. Você tinha que fazer direitinho, sabe? Uhum. E tinha que fazer dentro do quarto escuro. Aí é na escuridão mesmo. Eu vim da era digital, né? Então eu fui pegar essa parte com um amigo professor. A gente fez um trabalho para o Sport TV. Que a gente tinha. Eles iam fazer alguma coisa sobre o Botafogo. E aí eles queriam linkar com o filme, né? Então a gente fotografou algumas cenas que eles mandaram com uma câmera analógica. E depois a gente foi revelar. E aí a gente tinha um estúdio na escola, a gente fechou o estúdio todo. E depois a gente viu que tinha umas frestinhas de luz. Aí a gente foi achando os pontinhos de luz no teto, cara, muito bizarro. Mas a gente conseguiu revelar e ficou bem bacana. E aí o cara da TV queria filmar o processo de revelação. Eu falei, não dá, cara. Eu sei que você tem uma com a luz vermelha, não. A luz vermelha é bem forte. Uma luz vermelha é forte. Mas isso, a minha adolescência foi dentro do laboratório, assim, sabe? Aí eu comecei a fazer foto. Tinha vários amigos atores que faziam teatro, já estavam fazendo teatro, peça infantil. Também? Oi? Você fez teatro também? Não, eu não fiz. Mas eu frequentava, sim, porque eu fotografava a peça. Ah, legal. E aí já começava a vender uma foto ou outra, sabe? Tipo, fotografava peças, 12 Trabalhos de Hércules, que eram as peças, Menino do Dedo Verde, aquelas peças. Os clássicos. Aí tinha os atores, eu fotografava todos, assim, fazia um contato, e aí dava para eles escolhiam, cada um marcava, fulano quer 3. Aí ia pro laboratório, ampliava todas, assim, e vendia. Aí aos pouquinhos ia, né, fazendo um trabalhinho aqui, outro ali. Isso eu fiz bastante, assim, peças de teatro. Eu já falei isso aqui, que é um grande começo para... É um grande começo. Você pegar uma oficina de balé, um grupo de teatro, porque tem muito fotógrafo em cidade do interior, então, ou uma agência de modelo pequena, e ali é um bom lugar para você... Fazer um book. Fazer book. Fazer book dos amigos, atores também. Os atores precisam de book. Os atores que precisam de book, eu fiz bastante. Muito legal. Pô, era muito gostoso, essa época era muito boa. E você foi amador até quando? Ô Ian, lá tipo quando eu tinha uns... Não era amador, né? Já estava vendendo foto, mas eu considero quem... né? Mas teve uma época que eu entrei numa agência, assim. Aí eu entrei numa agência de fotografia, que foi um salto, sabe? Era uma agência chamada Tiba. Tem até hoje, eu faço parte até hoje dela. E eram 2 sócios, o Rogério Reis e o Klaus Mayer, um fotógrafo alemão, que era um cara muito técnico, assim, ele sabia muito de técnica, né? Ele estudou isso na Alemanha, nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos. Ele era correspondente de uma agência americana na América do Sul. Então ele viajava bastante, fazendo indústria. O Rogério contou aqui pra gente um pouco desse momento então, aí. E aí eu comecei ali como assistente mesmo, sabe? Eu tinha uns 20 e poucos anos. Então você não foi fotografar, você foi fazer assistência para eles. Comecei como assistente para ver, né? Sim, como é que eu iria aprender. Pô, ali eu aprendi muito. Eles eram, tanto o Rogério quanto o Klaus, eles eram muito à frente, assim, da minha formação. Eles sabiam muito mais do que eu. Eles eram um pouquinho mais velhos, né? Então eu aprendi muito com eles. Saía com eles carregando equipamento, aquela coisa, assistente mesmo.
E eu ficava ali com o olhão, né? Aprendendo tudo, ficava ligado. Não ficava de bobeira. Aí pintou um... Aí já em 92 pintou os primeiros trabalhos pela agência. E eu me saí muito bem, assim. Eu fiz um trabalho foi a revista Veja. Eu fiz um trabalho que era uma matéria de capa. E eu não fiz a capa. Tinha um fotógrafo da revista. Você fez o recheio lá. Eu fiz o recheio, exatamente. E as 3 fotos que eu fui fazer foram publicadas. E aquilo foi... que não é normal, né? Você vai lá, você sai uma e se sai. Eu fiz direitinho, sabe? Eu peguei, assim, o conceito bem, eu entendi o que eles queriam. Eles tinham um conceito, ele explicou aqui muito bem definido de como abordar e tal. E foi uma matéria delicada, de violência, assim, e tal. Eu me dei bem ali. E nessa época teve a Eco 92. Sim. E nessa época, então, eu comecei a trabalhar muito para a Veja Rio também. Fui lá, apresentei meu portfólio. E foi muito interessante. Foi um fotógrafo amigo nosso lá, o Bruno Veiga, que me indicou. Vai lá na Veja Rio, mostra seu portfólio lá. O Bruno também trabalhava lá na Veja Rio. Na Veja Rio e na Tiba. Na Tiba também. E aí eu fui. Quando eu já estava no elevador, assim, o cara veio e falou: quer fazer um trabalho? Você tá vindo embora. Que legal. Na hora, assim, sabe? Incrível. Então, aí eu fiz, foi legal, eles gostaram. Aí veio um atrás do outro, assim. Aí eu acho que ali eu comecei a pegar a mão, assim, sabe? Já... Você fez faculdade nessa área também? Jornalismo? Não. A faculdade que eu fiz foi de arqueologia. Que legal. Que legal. Eu dei uma olhada no seu site, por isso que você tem aqueles trabalhos... eu tô tentando entender ainda. Gente, tem uns trabalhos incríveis. Eu fui esse final de semana, nada a ver com o que a gente tá falando, no maior dinossauro do mundo, tá em São Paulo, lá no... Sério? Muito incrível, assim, um negócio gigante, uma ossada no museu do... cultural brasileiro ali no Ibirapuera, dentro do Ibirapuera. Fui, levei meus filhos, muito legal, assim, um negócio gigantesco, surreal. E aí você falou, tinha na entrada uma caixa de areia com um negócio pra eles tirar um fake ali pra eles pra os dois, um sítio arqueológico. Um sítio arqueológico fake pras crianças, muito legal. Foi muito legal. Eu lembrei, você falou, eu lembrei disso, foi agora. A arqueologia é fascinante, mas aí o cara te chamou para fazer esse trabalho lá. Na Veja. Na Veja, você apresentou o portfólio, o cara já no elevador. Isso, né? Aí teve a Eco 92, aí tinha trabalho todo dia, vários, assim, sabe? Sim, imagina, tava todo mundo aqui, a cidade tava inteira, eu lembro bem, cidade inteira fechada, com tanque na rua. Passava o dia no aterro. No aterro lá, onde ali era um centro que as pessoas iam dar palestra, palestra sobre eu cantei o hino ecologia. Nacional lá na escola. Foi um evento importantíssimo, assim, mundial, né? Um evento mundial que se falou de eu não cantei. Minha turma cantou, eu não fui. Acabei de lembrar, não fui. Minha turma cantou, foram escolhidos, eu fui preterido. Não me escolheram. Acho que eu não era tão bonitinho. Você estava trabalhando com algum projeto do Sérgio Matos? Não era isso não foi isso não. Realmente acho que escolheram meia dúzia de os mais bonzinhos. Acho que eu não era tão bonzinho, então eu era meio bagunceiro. Vai que esse cara faz a cagada. Vai que esse cara faz a cagada aí no meio do... Eu era da turma do bagunceiro. Então. E aí eu não... Mas eu lembro bem, foi um momento para a cidade. Foi importante, E tinha matéria o dia inteiro. Né? Estavam todos os líderes mundiais aqui, o Collor presidindo aquilo tudo. Exatamente. Foi um momento importante para o país. Muito importante, para o país e para o mundo, né? Porque ali ia se determinar assim, como ia ser o comportamento dos países com relação à natureza nos próximos anos. Iam firmar Teve um livro, não teve um livro, se eu não me engano, o Aderi fotografou um livro que acho que tinha a ver com isso, que era para a Eco 92, que os principais fotógrafos fizeram na época, um livro com... Não posso estar falando uma besteira grande aqui, eu sempre falo isso, mas eu acho que teve um livro grandão que foi
comemorativo a isso e que, sei lá, a ABP, quem organizou, alguma coisa dessa organizou. Entendo. Eu lembro do meu pai fotografar, e era isso, era uma mata, eram umas fotos, tudo meio voltado para... Era um livro sobre a Eco 92, era um negócio pra Eco 92, provavelmente para distribuir um livro desse de mesa grandão, assim. Foi um momento muito grande de fotojornalismo, né? Foi um momento bacana, assim, no Rio. Foi muito legal. Fotógrafos do mundo inteiro estavam aqui, jornalistas. Aqueles pitches gigantes com aquelas mega lentes, quase um tapete vermelho da política. Exatamente, Nessa época era filme ainda, era, filme. Certeza. Tudo filme, não tinha nem existia digital ainda. Não só era filme, como eu já comecei a fotografar com slide, sabe? Com cromo. Que é um pouquinho mais sensível, assim, é mais difícil fotografar com cromo. Tá menos desaforo, né? Você não podia errar muito no fotômetro, sabe? Na medida da luz, aquela combinação de velocidade e diafragma. Você não podia errar, o cromo não permitia muito isso, sabe? Então aquilo me deu, assim, uma segurança muito grande nos meus trabalhos dali para frente, sabe? Porque era realmente, você tinha que ir lá com o fotômetro medir, ou com a câmera. Mas se você estivesse usando um flash, você tinha que ir com o fotômetro. Qual era o motivo, foi só nessa época, de se usar cromo? Eu lembro que era para publicidade. As revistas usavam cromo, né? Era um padrão de mercado, mais rápido, padrão, né? Já vinha positivo, o cara não tinha... Exatamente, Revista usava cromo. Entendi. Você tinha que entregar em cromo, fazia parte do padrão. Então já te pediam em cromo. E os jornais usavam negativo. A maioria das vezes os jornais usavam... Sempre os jornais eram negativos. E as revistas cromo. Achei que tinha alguma coisa também de mandar para fora por causa do raio-x. Acho que tinha... Não sei. O cromo acho que aceitava mais, não aceitava? Acho que o negativo... Também não lembro agora direito. Não sei. Mas acho que tinha alguma coisa nesse sentido de você enviar e tal. Ele não dava tanto problema. Ou... Eu acho que o processo do cromo também é mais ágil, assim, sabe? Porque você já revelou... já está positivo. Já está positivo e você já escolhe... O negativo você tinha que fazer o contato, aí tinha que editar, fazer uma ampliação, e da ampliação é que fazia... A prova lá. A impressão. No jornal era assim, né? Nossa, tinha uns nomes, né? Como é que era Você trabalhou no JB também, né? Eu trabalhei. Na mesma época do Rogério Reis? Foi ele que me chamou para ir para lá. Ah, legal. Ele viu que eu estava fazendo bem essa parte de retrato. E tinha... pintou um espaço na revista Domingo, do Jornal do Brasil, que era também... O Jornal do Brasil, foi um jornal muito importante, né? Que teve no Brasil, aqui do Rio de Janeiro. Era o maior jornal, assim, era um jornal que era copiado pelos outros, assim... Os jornalistas que trabalhavam lá eram os melhores, os fotógrafos também, o time de fotógrafos só tinha craque, assim. Então era um jornal muito importante, sabe? Isso que época? 92? Nessa época que eu trabalhei lá foi de 93 a 97. Era a época que eu consumia bastante jornal. Minhas referências aí. Exatamente. Vai aparecendo. Aí ele me chamou para... fazia a parte de retrato na revista Domingo, que sempre eram matérias programadas, assim, não era aquela coisa do dia a dia do jornal. Para casa da pessoa fazer era tudo combinado, era uma entrevista, né? Era uma entrevista. Aí você podia usar uma luz, levar um flash, que eu sempre usava flash. Dessas fotos que você trouxe pra gente, tem alguma dessa época? Não, nessa época não. Não, tá. Eu trouxe uns trabalhos mais recentes, assim. Legal. Mas uma coisa que eu fiz, assim, na época que eu falei para vocês da Veja, eu tinha um flash, assim, era um flash que normalmente se usava preso à câmera, sabe? Tipo um ringue da vida? Era um flash chamado Metz. Um Metzinho, sim. Você botava muito assim, bom, ele ficava do lado. Até hoje você tem Metz. Tinha um braço, até eu falei que outro dia a Aninha não conhecia, uma marca muito boa. Muito. Na minha concepção, dos melhores flashes que tem. Sim. Uma qualidade de luz diferente de uns Canonzinho ou desses outros, é uma luz mais... Exatamente, você tinha um Metz, então, que já fazia uma puta diferença ali. Aí o que eu fiz, Ian? Eu tinha um cabo de extensão de síncro. Aí eu tirei o flash da frente, de cima da câmera. Eu botava o flash do lado com uma sombrinha. Então eu comecei a usar a luz assim mais controlada, sabe? Eu fazia uma luz diferente.
misturava muito a luz ambiente com flash, usava isso direto. Até porque um flashinho você ficava ficando obrigado a... Aí eu ia lá, media na pessoa, né, com o fotômetro, e as minhas fotos ficavam legais. Tinha um diferencial do resto. Normalmente o cara vai lá e clica a pessoa na janelinha ali e acabou, né? Ou com o flash em cima da câmera. Que não é o ideal para esse tipo de coisa. Mas eu fiz uma coisa, era um tripé improvisado, assim, uma sombrinha que eu tinha também de translúcido. Assim. Você tinha uma translúcida. Você botava então ele atravessando, quase como uma caixa. Exatamente. Não rebatido. Não rebatido. Então fazia uma luz mais de full, devia ficar bonito. Ficava bonito, funcionou bem, sabe? Aí eu usava não tinha ninguém fazendo, não tinha muita gente fazendo isso nessa época. Não tinha. Era bem pouco. Só porque eu tinha esse aparelho. Esse cabo de sincro longo. Você tinha o cabo e era aquele telefone? Tinha uns 3 metros, assim. Aí eu aproveitei bem essa parte, sabe? Se destacou ali, então. E começou a medir luz, a fazer fotos mais controladas. Tudo bem controlado, que não é o comum do cara de jornalismo. Né? Sempre com cromo. Eu também peguei muito... Eu trabalhei bem com cromo, assim, sabe? Eu conseguia medir luz em situações de mistura de luz, assim. Eu fui ficando... Foi ficando bom. Fui ficando com prática, né? A prática mesmo. Você lia no olho ali, você já sabia mais ou menos, você só confirmava, né? Não é aquele cara que chega avulso e mede e segue o fotômetro, né? E você tinha que medir a luz ambiente e a luz do flash, né? Nessa época o fotômetro não fazia a mistura, que hoje em dia você tem ali, né? Você media os dois e depois fazia uma média ali para botar. Exatamente. Aí você escolhia o que você quer. Você quer mais flash ou quer mais ambiente? Isso. Então eu fiquei... E depois na revista... a parte do estúdio de moda também ficou vago, porque o fotógrafo que cuidava dela foi para a revista Caras. A Caras começou. Que virada aquele negócio. A Caras começou muito forte. Eles levaram vários fotógrafos do jornal, da revista Domingo, levaram para montar a revista Caras, que a Caras chegou com força total. Assim. Dominou, né? O mercado. Foi uma revista muito importante também. Daí revista dos dentistas. Os consultórios. É verdade, quem não conhecia. Aí eu fiquei uns 2 anos fazendo o estúdio de moda. Fiz a parte de moda. Eu não sabia que você tinha feito moda. E quando tinha retrato no estúdio. Jornalismo, E quando tinha retrato no estúdio, eu fazia também. Cuidava do estúdio. Entendi, do estúdio da revista. Era responsável pela... Lá no prédio do Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Estúdio que tinha lá, eu cheguei lá. Muito legal, assim, um estúdio excelente. Era um bom estúdio, Era um estúdio bem... E uma pergunta, você estava usando já, essa época, que equipamento? Que você começou com aquela câmerazinha? Nessa época eu tinha a Nikon de filme ainda. De filme, Nikon... 35 ainda estava no 35. Você não estava no médio, Pentax, sei lá o quê. Não tinha. Não tinha, não. Era o equipamento do... isso também era mais ali para publicidade, né? Não era o... Ainda não. Não se usava. Não se usava muito, né? E qual que era a sua técnica para dirigir as pessoas que você tinha que fotografar lá? Você tinha... Acho que eu sempre conversava bastante, assim, falava bastante e também elogiava bastante também, sabe? Falava que, tá ficando lindo, é isso aí, está ótimo, não sei o que. Eu tentava deixar a autoestima da pessoa bem elevada, assim, sabe? Tentava fazer ela se sentir segura, né? Sentir segura, eu acho que isso é importante. Se a pessoa fica insegura na foto, é muito difícil. Isso é muito importante, eu acho. Porque hoje em dia você consegue mostrar, né? Naquela época não dava. Não, você tinha que fazer Polaroid. Fazia Polaroid. Depois eu comecei a fazer Polaroid. Quando eu passei para fazer médio formato, aí eu fazia Mas aí você já estava fazendo publicidade, não? Tava nessa transição moda e publicidade? Depois, eu fui. Antes da publicidade, eu trabalhei na revista Caras. Você foi pra Caras? Foi. Te levaram também. Era o mesmo time, sabe? Esse time do JB foi pra Caras. Aí um cara saiu, eles pegaram
Me pegaram. Claro. Não, eu pagava bem. A Caras tinha grana nessa época. Tinha muita. Tinha. Você folheava a Caras, era muito anúncio. E anúncio de folha inteira. A revista vendia 1 milhão de exemplares. Exatamente. A Caras era a revista Veja que vendia mais. Eu lembro que o sonho das atrizes era a capa da Caras e a capa da Playboy era o que. Isso aí, cara. Quem tivesse na capa das duas estava ganhando muito dinheiro. Assim. Era exatamente isso. E o fotógrafo também, que tivesse fazendo a capa das duas, estava muito bem. A gente era um time excelente, sabia? Tinha a galera de São Paulo também. Não, era incrível. A Caras era incrível. Fazia aqueles mega eventos também. Mega eventos. E a gente viajava Caras, muito. Caras na França, levava grupo de gente, mandava 3, 4 fotógrafos juntos. Eram uns negócios bem... Foi uma época muito boa, sabia? Verdade. Conheci bastante gente, muita gente legal. Eu viajei bastante também a trabalho. Viajar a trabalho é bem legal também. Legal. É uma coisa... Das partes mais legais. Né? Conhecer, assim, um lugar diferente, estando a trabalho, você se sente bem, assim, sabe? Eu falei isso com o Serginho Matos aqui, que é uma das coisas legais desse trabalho é isso, né? Que às vezes você vive uma vida, principalmente publicidade que a gente faz, coisas assim, amanhã é sobre o técnico agrícola, então você vive uma semana ou 3 dias da vida de um técnico agrícola, aí depois você vai para um negócio de ator, aí você vai na cocheira do teatro, fotografa o cara, cada hora você está vivendo você aprende um pouco sobre tudo, os universos mudam muito, né? Isso é a parte mais legal. Isso é legal mesmo que você falou, de o trabalho te leva para lugares onde você jamais imaginaria ir. Né? Qual lugar que você foi que você não imaginava ir? Por exemplo, eu fui aqui no Brasil tem uma viagem muito legal que eu fiz, que foi lá pro norte do Amapá, uma reserva de pesca, que era patrocinado pelo BNDES, com o Banco Mundial e tudo. Daí eu fui fazer umas fotos lá dessa reserva de pesca, assim, sabe? Foi incrível essa viagem, assim. Também fui para o Amapá a trabalho. Muita gente fala que só foi para o Amapá a trabalho, né? Uma viagem para um lugar assim, Ana. O que você vai fazer no Amapá? Não sei se alguém te mandar trabalho, dificilmente vai sair da tua cabeça isso. Não, e você cai num lugar, às vezes, incrível, né? Incrível. Foi incrível, assim, um lugar... Eu passei pela Goela da Morte. Goela da Morte. Goela da Morte, um lugar... uma montanha, um negócio da montanha, não? A Goela da Morte é uma parte do mar, assim, você pegava um rio, com um barquinho pequenininho. Assim, entrada de boca de mar. Exatamente. Assim, aí você saía, pegava o mar e entrava de novo num outro rio. Entre um pedaço e outro. Confundindo aquele negócio de rocha. O barco começou um dos barcos começou a afundar. Você vai lembrar, tinha muito assim, uma época que morreu o assistente sei lá quem na Amazônia. Tinha uns negócios assim, de vez em quando aparecia lá no estúdio umas histórias. Ou aquele cara, não vou lembrar, não quero citar os nomes aqui, porque eu não lembro, o cara da 4 rodas lá, caiu, estrutura toda, morre o cara assistente. Você se arrisca. Você se arrisca, Eu fotografei pendurado lá de fora de helicóptero pelo menos umas 3 vezes com aquele cinto. Entendeu? Assim, eu lembro um trabalho, meu pai ficou com medo de ficar pendurado no negócio de escalada, eu fiquei pendurado lá no Pão de Açúcar no negócio de escalada. O Fernando Filho, que foi assistente do Aderi, também pendurado. Do lado dos fogos de artifício. É porque no trabalho você não tem medo, quando bota o olho na câmera, tudo muda, você tá ali no helicóptero morrendo de medo. Aí você botou o olho, você começa a olhar e pensar na matemática do negócio. É incrível, né? Transformador isso. Você se sente realmente... eu pendurava mesmo. Fica empoderado. Fora, assim, né? Você com o corpo assim, pra frente, porque você tem que... É bom, você já ficou já, né? Já. É bom com a porta aberta, é gostoso aqui, ó. Dá um medo. Muito gostoso. Muito bom. Acho isso. Que não. Mas é isso. A gente fica mais confiante atrás da câmera. É o lugar que eu me sinto melhor, atrás da câmera. Eu odeio ficar na frente da câmera. Isso aqui, por exemplo, pra mim é muito difícil. Agora me adaptei, mas é um exercício. E essa viagem, essa foi uma das viagens incríveis, assim, realmente. Mas eu fui também na época da Copa do Mundo da França, assim. Eu vi todos os jogos, eu adoro futebol, sou apaixonado por futebol. Eu vi todos os jogos do Brasil. O Brasil foi até a final. Dentro do campo, assim, eu tava... Você tava ali, que é ministério? Sem precisar fotografar, é porque eu tinha credencial, e o meu lugar Mas era o que? Era no campo. Você tava fazendo ministério ou tava fazendo o que? Tava fazendo pra revista Caras. Pra Caras. Mas as matérias que a gente fazia eram matérias na cidade, assim, um personagem, Gilberto Gil,
né, tomando um café. O clássico da cara. O clássico da cara. E na hora do jogo... e Gilberto na varanda da suíte. Isso, Era um lifestyle, né? Total. Exatamente, era lifestyle. Isso é legal. Intimidade, né? Era pra mostrar a intimidade das pessoas famosas. Você sabe que na escola, uma vez a gente usou uma matéria... Não era matéria, era um quadro que eles tinham, que eles fotografavam esses eventos. Então, tipo, multishow, aí tinha lá o painel... E aí tinha as fotos dos artistas no painel, né? Um backdropzão. Um backdropzão, assim. E aí teve um desses, não sei qual, não lembro qual era o evento. Eu sei que era um backdropzão, assim, da Caras, num desses eventos. E aí o cara fotografou, e viu uma luz de baixo, aquela luz bem fantasmagórica, assim. Ele não deve ter usado flash, ou o flash dele não era tão forte assim. As pessoas ficaram todas com umas caras horríveis. E aí tinha uma foto da Xuxa. Aí a gente usava de exemplo, olha o que não fazer. Caras tinham um volume de foto por revista muito maior do que a média. Era muito mais imagem do que texto, né? Era muito mais. Então você tinha muito mais, era mais comum do que, por exemplo, numa revista Domingo ou numa Veja Rio ou Veja. Era uma revista de foto. De foto. E vinha muito mais coisa errada. Você tinha muito mais coisa tinha muitos fotógrafos, né? Muita gente também que não era, dava pra ver era da equipe e que acabava vendendo, eles precisavam comprar. Tinha também. Você me corrige se eu tivesse. Não, tinha. Você comprava umas matérias. Assim. Precisava, né? Porque era uma revista grossa, dessa grossura, semanal. Semanal. Era um absurdo aquilo, era um negócio maluco. Semanal, era surreal, né? Semanal. Era incrível. Devia ter umas 2.000 fotos por edição ali, era muita foto. Porque tinha aqueles quadradinhos de coluna social. Tipo, parecia uns thumbnails, assim, muito pequenininho. A gente sempre trabalhava, né, pra fazer uma página dupla, né? Isso era o que a gente queria. As matérias eram muito bonitas, as fotos. Assim. As fotos das matérias grandes, né? Eram muito bonitas. A gente queria dar foto, né? Página dupla. A gente não gostava muito da edição, quando o pessoal lá de São Paulo picotava muito. Tinha muito. Mas isso é aquela eterna disputa ali entre a pessoa que edita o final, escolhe a imagem final e a gente que está envolvido emocionalmente com a foto. Né? Às vezes a foto que é melhor pra gente não é a melhor para contar a história. Exatamente. Né? Quem está contando a história é o cara, você faz uma ferramenta. Exatamente. Né? É triste, né? Mas é o que é, assim, não tem jeito. Né? Porque você editava, assim, também era cromo, né? Você editava e mandava 10 fotos, assim, 3 fotos da mulher tomando um café na varanda, né? Outras dela deitada na cama, 3 deitadas na cama. Eles sempre escolhiam o que a gente era a terceira opção. A tinha menos. É a lei de Murphy, né? Tá melhor nem mandar, né? Na dúvida. Não, mas também tem que mandar. Tem que mandar e é isso. O cara tá vendo de outro jeito. O cara tá vendo como quem vai ler a revista. Mas você sabe que é importante. A gente tem que valorizar as fotos. Se desprender. Tem que se desprender na hora da edição. Isso é importante isso. Porque você está emocionalmente envolvido, né? Então você tem que ter uma pessoa para te ajudar na edição. Teve uma foto da mulher na cama que foi super difícil, a luz estava difícil, você conseguiu, aí você botou o flechinho ali e mediu e tananã, demorou muito mais do que as outras, e você tá num apego com aquela foto por outro, o motivo da gente gostar por outros motivos que não são. Exatamente. Quem vai ler a matéria não tá ligado nisso. Então, às vezes, o closet da mulher com 1000 sapatos é mais interessante do que a foto maravilhosa dela. Como que não deu aquela foto, caralho. Eu passo por isso ainda. Né? Eu faço revista às vezes ainda e eu mando. O Luiz sabe o que eu tô falando. Eu mando lá e ele tá certo, ele põe o que ele quiser. Melhor. É isso. Tem que se desprender. A gente tende a se pegar por isso. Até se você for fazer uma exposição também, né? Você faz você seleciona ali todo aquele material, mas tem que ter uma pessoa que vai dar norte. O livro do Aderi agora. Eu participei do processo de seleção, participei da produção de uma das fotos. E aí chegou uma hora que o Aderi tinha separado, sei lá, 400 fotos lá, que ele gostava mais, e aí a gente chegou no Gringo Cardier. Falou, Gringo, vamos lá, e começamos a escolher com o Gringo. Ia lá na casa dele, ele tem toda uma mesa especial para isso. É um cara que vive disso, faz isso, né? Além de um editor de livros, é um super artista gráfico e tal. Fica aqui no Rio? Fica aqui no Rio. A gente pode falar com o Gringo. É um cara legal para vir também. Muito. Tem uma escola de fotografia, tem umas coisas. Ele todo. E o Gringo, no final, eu lembro assim. Um dia que já estava no final, eu Aderi queria umas coisas, o Gringo queria outras. E aí eu virei para o Aderi e falei, cara, você contratou esse cara. O cara é teu amigo e você contratou ele.
deixa o cara escolher a foto, que ele sabe que ele não adianta a gente. Você tá preso porque a Paola Oliveira tava muito animada, a Cela Quem, a Carol Castro tava mandando na rua e meio que choveu, eu consegui fazer, o ator tal. Você tá pego por outras coisas que não é. É difícil isso. E o livro você tem que contar uma história, né? A exposição, você tem que contar uma foto, tem que fazer muito sentido com a próxima. Isso, E não necessariamente se você tá preso a isso, vai fazer, né? Não, vai fazer. Ninguém sabe do set, né? Só você. Exatamente. Esse livro do Aderi é lindo. Ficou bonito, né? O Cais, Pô, impressão linda, assim, tá maravilhoso. Eu te conheci no estúdio do Aderi, meu pai, a gente já falou aqui várias vezes, e foi lá que eu te conheci. Assim, você já fazendo publicidade, por isso que eu não fazia ideia. Quando a Aninha leu o teu bio e mandou, e falou, trabalhou com o Rogério, ele trabalhou nos... Eu falei, cara, não fazia ideia. Mas pra mim, você era um fotógrafo já do mercado publicitário. Óbvio que não existe isso, porque é quase impossível alguém ingressar no mercado publicitário de cara, né? Então você vê, eu vim fazendo várias camadas, né? Faz todo sentido. Mas você sabe que eu posso te dizer, o dia que eu pensei assim, eu ainda vou fazer publicidade. Eu sei exatamente no dia da foto que eu estava fazendo. Era uma foto para a revista Domingo do Jornal do Brasil, uma matéria de capa, interessante a matéria, dos mistérios do Rio de Janeiro, assim, aí tem vários mistérios, né, dizem que tem um tesouro enterrado na praia de Botafogo, aqueles mistérios que... Lenda urbana. Lendas urbanas do Rio. E tem a bruxa do Paço Imperial. Sim. Aí a foto gente, que eu adorava fazer, eu já pensava nisso, fazer uma produção de artes, aí chamei uma produtora de arte, a gente foi lá no Mundo Teatral, que era um lugar incrível. Existe ainda. Né? Que era um lugar incrível. Eu acho que na Rua Sara, acabou? Eu acho que acabou, cara. Acho que aquele cara não ter acabado, será? É. De frente pra Bering ali, né? Isso, Aí a gente foi lá, alugou era um lugar que você alugava tudo de arte, assim. O cara alugava para peças de teatro. Na verdade, esse era legal. Então ele tinha fogão, roupa, objetos, tudo que fosse objeto de cena. Imagina uma coisa assim, você ia alugar lá. Aí eu fui lá, aluguei um caldeirão, máquina de fumaça, botei umas coisas lá, produzi uma cena, a roupa da bruxa, aí tinha uma modelo que fez a bruxa e tal, não sei o que. Fui lá pro Paço Imperial fazer a foto da bruxa, com as luzes coloridas e tal. Aí nesse dia eu falei, é isso que eu vou fazer publicidade. Que é mais próximo disso que eu tô fazendo aqui. Né? Quando você tava ali, você começou a me contar do Mets no cantinho, eu falei, o cara já tava, que é a hora que você, né, a publicidade você tem que ter um controle muito maior né, eu falo aqui sempre, você tem técnico, né? Você tem um resultado específico a entregar. E isso é o mais difícil. Exatamente. Que na minha opinião, é a fotografia mais difícil que tem. Deve ter outras, óbvio, técnicas ainda mais, sei lá, foto submarina de oleoduto. Também é super técnico, específico, mas foto publicitária é uma foto que você tem que ler a cabeça de alguém que está... De várias pessoas, na verdade, né? Porque você tem o cliente, a agência, o diretor de arte, o diretor de criação, aí tem também a tua produtora que está pensando, né, você tem que estar alinhado com ela, exatamente. E o modelo também, que tem que estar na mesma vibe, se tiver modelo. É muito legal, muito difícil, mas muito legal de você poder trabalhar em grupo, né? Assim, com vários especialistas, né? É um momento que você chama um produtor de arte, você chama um produtor de figurino, aí tem a pessoa da locação, os modelos. Produtor de locação, tem os caras específicos para locação. Para isso, eles têm um catálogo de casas, catálogo de restaurantes, né? É muito legal. Daniel Fontoura, um deles. Tá aí, Daniel Fontoura, meu amigo, é um dos que tá exatamente. aí. Daniel, é um cara que pode vir aqui para contar as histórias também, sabe cheio tudo. De história. Esses caras têm 1 milhão de... É quase como um corretor de imóvel, só que para aluguel, para filmagens e eventos específicos. E parques, né? Uma floresta, ele sabe como liberar aquele ambiente. Tem todo um processo de documento, ou contrato de aluguel, né? Às vezes uma casa de um milionário desse que você não pode ter um Krasberg na parede do cara, você rasgar e fotografia, o pessoal entra... né? Você entra, em tudo, né? Não sai mexendo, mas você tem todo tem uma pessoa responsável, realmente. Mas voltando ali, e aí você fez essa foto, a pessoa, mas como é que você fez essa transição? Porque eu acho, e eu nasci dentro desse mercado, você sabe disso, é muito difícil ingressar, eu comentei outro dia. Muito difícil. Eu mostrei pasta, muitas vezes já era, tudo bem, eu tinha quem indica, né? As pessoas já me recebiam, que já era mais difícil,
Mas os caras cagavam. Tudo bem que a minha pasta era ruim na época, com certeza, mas no começo a pasta sempre vai ser ruim. Alguém tem que te dar a oportunidade. Né? Alguém tem que te dar a oportunidade. E foi isso que aconteceu. Eu montei o portfólio que eu podia, né? Com as fotos, de revista, com as fotos do Jornal do Brasil, fotos de show. Eu montei um portfólio que eu podia montar. Aí eu fui conversar com uma amiga que era diretora de arte. Aí ela falou assim, ó, vai procurar o Luiz Cláudio e o Bruno Pinot. O Luiz Cláudio Salvestroni e o Bruno Pinot na agência. Não, vai procurar eles. E nessa agência era... Salvestroni me deu várias oportunidades. Ele dá oportunidade, ele é generoso. Um amigo. E aí nessa agência eu encontrei um cara que estudou comigo. O Joe Rodrigo. Pô, Joe. Lógico. O Joe estudou com você? A gente Joe estudou juntos, E aí eu mostrei o portfólio. Qual que era a agência? VS. Era quem fazia... Na época a VS dominou, né? Dominou. Fazia muitas coisas. Fazia muita coisa. Era ali na Praia do Flamengo. Isso, é uma agência grande. Grande, E aí eu mostrei meu portfólio para eles e tal. Aí, de noite, eles me ligaram. Eles falaram assim, tem uma campanha aqui, eu tinha algumas coisas de moda, né? Então na moda você sempre dá um pouco, você dá um pouco mais de personalidade ao trabalho, né? Sim. Uma assinatura, né? E aí eles me ligaram à noite e falaram, tem uma campanha que a gente precisa mostrar segunda-feira do Fashion Mall, do shopping. E a gente achou que teu trabalho casa com essa campanha. Você quer fazer os layouts? Aí eu no fim de semana, isso era você foi montar o layout de apresentação. De apresentação. Foi mais ou menos como eu fiz as primeiras também, era isso. Para eles sentirem, assim, até o teu grau de fazer a coisa acontecer. É isso e foto para prêmio, é o que aparece no início. Layout e foto para prêmio. Exatamente. O que são os layouts? Pra galera que não é Então, o layout, assim, quando a agência cria a campanha pro cliente, eles fazem uma apresentação com a imagem que a ideia da imagem. A ideia do que vai ser aquela imagem. Eles podem usar uma imagem de banco de imagem, alguma referência para mostrar, sabe, pro cliente. A foto vai ser uma pessoa sentada no sofá, vendo televisão, tomando uma caneca de café. Então eles vão mostrar aquilo para o cliente também visualizar, sabe? Porque às vezes você falar a história, o cliente não entende. Então é uma prática do mercado, você fazer o mais próximo possível do que vai ser. Então o pessoal pesquisa bastante, vai no banco de imagem, pega referência, monta, sabe? Hoje com o Photoshop... Faz uma montagem, troca a cabeça e tal, muda o fundo. Eu lembro dos caras fazendo à mão. Na reunião. Exatamente. Eu era criança acompanhando meu pai. Claro. Os caras na arte plan, desenhando à mão o que era a ideia. Aqui, é isso aqui, aí ele desenhava um modelo aqui, fazia uma perspectiva, aí botava uma árvore no fundo, é isso aqui. Nossa, e aí o cara... No começo era assim. Você imagina, mesmo depois. No caso que você estava fazendo ali, já facilitava, porque você já... Era uma pré-foto para apresentar para o cliente, né? A ideia é essa. Mas continua. Aí funcionou super bem. Aí isso foi na sexta-noite. E aí, nessa época eu estava trabalhando com uma produtora de moda super legal, a Jeane. E aí eu liguei para um amigo meu e falei, tu me empresta tua casa? Eu tenho que fazer umas fotos de uma modelo deitada numa cama, como se estivesse de ressaca, assim, abrindo a geladeira também, numa ressaca. Como chegasse da festa, o shopping estava fazendo aniversário, então era como se ela estivesse numa ressaca, assim. Então, Pós-festa do shopping. Trouxe essas fotos para mostrar. Bruno, pode botar as fotos dele aqui na tela pra gente achar. Vai passando aí. Por favor. Aí eu fiz no fim de semana, fiz no sábado já, porque aí não precisava muita coisa. Eu liguei pro meu amigo, ele tinha casa, a locação. A Jane arrumou a modelo, fez o figurino. Essa foto é muito fofa, eu vi no site. Essa foto é muito fofa. Vê se você acha essas que ele falou, Bruno, roda aí Segunda-feira, eu acho que é uma das últimas, assim. Segunda-feira, levei na agência. Aí eles adoraram. Ficou ótimo.
Apresentaram pro cliente, o cliente adorou, aí fomos fazer a campanha. Foi o primeiro eu já fiz também muito que eu não fiz a foto depois. Já fiz muito layout que acontece, rola, no início ali você faz o layout com certeza. e passa para outra pessoa. Rola de tudo. Não, o mercado não, faz parte. O cara tá te testando, exatamente, para ver se você consegue fazer. Se é testado se é aprovado, se aprovado já era demais. Poder fazer um layout já era. É o mercado que mais remunera na fotografia. Então você poder de qualquer maneira fazer parte dele é muito exigente. É um mercado muito exigente. Tá rodando aí, a galera vai ver. É um mercado exigente que você imagina que muita gente vai ter que aprovar a imagem. Muita coisa de TV também. Muita coisa de TV. Do Loren, bastante do Loren. Do Loren fiz também bastante. Do Vida Prudential no início. Do Loren era muito legal. Fêmea eu fiz um monte. Isso também foi uma boa escola. Sabe? Foi, esses caras eles produziam muito, né? Muito. Todo mundo fez. Todo mundo que estava nesse mercado em algum momento fez. Rei dos Ternos, ó. Não, acho que é o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil ali foi cenografado, aquela loja. Era uma loja lá no centro que a gente botou aquelas tapadeiras, teve toda uma produção de arte, sabe? Acho que o mais importante, que é pra galera prestar atenção aí e ver, é que realmente tem um detalhe, uma qualidade. Então aqui, você está vendo aqui, tem uma foto do cara dentro do porta-retrato. A gente fez essa foto do porta-retrato lá na Leopoldina, naquela estação. Na estação da Leopoldina, tem uma loja que tem a Bombonier. Provavelmente fez na Bombonier, já exatamente. Aí a gente fez, tá vendo? Tem até o símbolozinho, mesmo brasão lá, né? Como se fosse a loja antiga da família. Cara, cada coisa, né? Aí o cara fez um empréstimo. O pai fez um empréstimo e o filho tá aí depois tomando conta da loja famosa. Eduardo Guinle. Exatamente. Aí a gente alugou a loja lá na Rio Branco. Aí você teve um diretor um produtor de locação. O produtor de locação arrumou essa loja, que era uma loja que deixaria a gente mudar a vitrine. A gente mudou a vitrine, botou essas tapadeiras amarelas, tinha que ser amarela. Aí botava o brasão, botou os ternos e tudo. E a fachada é Photoshop? 3D, né? Aí Photoshop, depois fez um 3D. É um 3Dzão aí, um EPS. Apagou o que tinha, né? E fez o 3D. Mas você vê, tem luz lá em cima. Então são muitos, assim, não é é muito detalhe. Publicidade é impressionante o volume de detalhe que o aí cara tá esperando. Aí você pede pra fechar a rua, um pedacinho da rua, pra gente ficar no meio da rua. Autorização para 7 Rio. Tem que autorizar. É bem legal, é um processo super legal. Você vê a luz da loja voltando, a luz amarela voltando no cara ali, ó. Exatamente. Tem todo um desenho de luz específico. Isso aí é muito, cara, assim, muito legal de se ver fazendo, ó. Olha no dedo do cara aqui. A cor da roupa tem a ver, sabe? Você tem e aí Banco do Brasil é azul e amarelo. É isso que você não pode... A imagem tem que ser sempre esse tom. Nesse tom. Ou o Itaú vai ser laranja. Eles têm muito isso, né? Tem todo um código. Um código de cores que você tem que seguir. Tem lugares que você não pode usar alguma cor. Não sei se nessa específica, mas você vai ter um produtor de elenco, né? Ou uma produtora executiva que vai fazer o elenco. Aí você tem produtor de objeto que vai desenhar todos esses objetos que estão aí. Você tem um produtor de locação, provavelmente um maquiador. Você, mais 2 assistentes, porque na rua não dá para ser um só. Talvez tenha um contra-regra ainda para ajudar a carregar. 2, 3 carros envolvidos, 7 Rio. Era bastante gente. Uma foto dessa tem umas 15 pessoas. Uma galera. Aí catering, às vezes, lá no local, tem um lanche, né? Lanche pra... Foi uma foto. Aí tinha um lanche. Assim, mas faz parte de uma. Roda aí, Bruno, acho que tem umas outras aí da mesma. Do mesmo Banco do Brasil. Então é uma campanha, né? Você foi pegava, uma campanha. Essa aí é um outro dia, a mesma equipe, em outro lugar. Outro cenário. Tá vendo? Tudo azul, amarelo. O banco aberto no computador dela. Exatamente. Aí tem também um quadrinho ali mostrando como era a loja da mãe ali, ó, antes. Que era uma lojinha daquela de plástico. Foi lá no Saara, a lojinha lá no Saara. Igual a propaganda do Itaú, né? Quando começa, às vezes não, só tem um pontinho laranja, e você olha e você fala, Itaú. Você já mata logo. E o diretor de arte, ele queria que tivesse uma luz vindo de trás, sabe? Todas elas enchiam. Por isso você tinha um amarelo lá na outra. Ela vinha. E por isso que essa também tinha uma. Essa é uma luz mais branca aí, mas. Um fundo estouradão. Ele queria isso, legal. Ele queria isso.
E é difícil ler, né, isso. Eu acho assim, é muito subjetivo. Você botar todas as pessoas que a gente falou, além do diretor de criação, que é o chefe do diretor de arte, o próprio dono da agência, o RTV, quem está atendendo. Aí tem um monte de gente envolvida que todos têm que estar com essa imagem na cabeça. Você não pode apresentar, por isso que eu estou falando, é muito difícil você conseguir compor uma imagem. É um processo... E você sabe, né, Ian, lógico, antes a gente mandou essa foto desse local para eles aprovarem. Tem pesquisa das roupas. Aí você faz uma apresentação. Pesquisa dos modelos. Pesquisa das locações. Exatamente. Quando o cara não é muito chato, o cara quer ir na locação pessoalmente ver. Antes, você faz uma apresentação mesmo. Depois foi acabando isso, mas tinha uma época que o cara ficava... O cara queria ver tudo. Pode passar, Bruno. Porque também foi ficando mais fácil você apresentar as coisas. Né? O digital facilitou muito, digital, né? Aí, ó. Olha aí, mais um. Banco do Rodrigo, Agora essa aí... Já é uma outra campanha. Como o Rodrigo estava em São Paulo, eu fotografei ele em São Paulo, mas... Eu fiz no estúdio, mas eu fiz esse primeiro plano. Tinha o computador, tinha a maquininha, tinha a bancada. Tinha uma cenografia, você cenografou, construiu, aprovou de novo tudo isso. Não, tem uma foto dele, porque essa eu não tenho ela. Que era ele no supermercado. Então eu aluguei dentro do estúdio o lugar onde vai a esteira e onde fica... Você alugou a cabine do caixa. Do caixa. Era onde passam os produtos. Ele tava ali como se estivesse passando. Aí botei um monte de produto. Eu lembro da gente fotografando bomba de gasolina. Bomba de gasolina no estúdio. O cara, você fazia o posto, mas aí você fazia o frentista com a bomba de gasolina dentro do estúdio. Nossa, muito doido. Não, você tem surreal, que se virar. Surreal. Publicidade é um negócio muito incrível, assim, de se fazer. E a loja eu fiz no Rio. Roda mais uma aí, Bruno. Foi no shopping Leblon, essa loja. Também, aí você tem que alugar a loja, pede autorização. Já mudou a cor e mudou o banco. Mudou o banco, outra cor. Agora é azul e laranja. Tem uma coisa que eu ia falar e que eu acho que é importante. Tem uma parte, né, Faisal, de política, não digo política... Que é que eu estou vendo aqui, são muitas, provavelmente agências diferentes, porque essas contas quase sempre não são da mesma agência. São agências Tem uma parte de relacionamento que você teve que criar com os diretores de criação, com os diretores de arte. Importante você está nos eventos dessas pessoas, tem lá o shopping, sei lá o que, o futebol, você comentou, que você, o Salgado, que é um outro fotógrafo grande de publicidade aqui do Rio, que também fez muita coisa. Você tem que conviver num... A gente já entrevistou aqui o André Nicolau, que é um fotógrafo de moda, um garotão que é meu amigo de moda. E ele falou disso pro mercado dele, né? É importante você ter esse... Você tá envolvido, né? Tá nos prêmios, nos eventos. E você mostrar o seu trabalho, o que você tá fazendo, né? Sempre que você puder, manda pra galera ver o que você tá fazendo. Qualquer área, né? Pra todo mundo saber que você tá... Roda aí, Bruno, mais uma. Gente inclusive, é uma das pessoas que indicou você, foi uma pessoa que trabalhou com você, que é o Mavi. Mavi era de agência. Mavi era diretor de uma dessas campanhas. Aqui. Petrobras aí. Petrobras muito... Petrobras, isso não é aquela do... Essa é 60 anos. Você fez os 50? Você chegou a fazer... Não, que eu lembro. Era preto e branco. O Adri pegou a campanha toda, mas teve... Era tão grande que quase todos os fotógrafos do Rio fizeram um conjunto. Eu não sei se você já estava no mercado, você ainda estava entrando no mercado nessa época. Estava começando nessa época. Que era uma campanha bem isso, são os funcionários, a gente viajou o Brasil todo. Bonita pra caramba. É a PB, exatamente essa. Mas tinha uns mapas, tinha umas outras coisas. Super bonito. Eu lembro do Salgado, por exemplo, fazia alguns e, sei lá, o Léo da Platino, fazendo o Léo Vilela, que também é alguém que a gente devia chamar aqui. Ele é um craque também. Tem uma galera... Mas é impressionante como é um mercado fechado, né? É difícil de... por isso que eu acho... Foi interessante ouvir você contar como você acessou e que é como eu imagino que funcione mesmo, né? Você tem que... devagar, aí você conhece alguém, você conheceu uma diretora de arte que te falou para falar com o Joe ou com, sei lá, com o Salvestrone, que já era um diretor de criação, ou se não era nessa época, já era um diretor de arte consagrado. Ele já era um diretor de arte. O Joe o Joe acho que nunca foi diretor de criação, né? Mas o Salvestrone virou diretor de criação depois. O Salvestrone, sim. Foi para São Paulo, esses caras já rodaram... Eu continuo trabalhando com ele até hoje. Eu adoro o Salvestrone. Aquela foto dos bebês, fiz com ele esse ano. Legal. Essa foto também foi no estúdio? Qual agência que ele tá? Na Made. Ele tá na Made, tá. Com o Alvin. Tá com o Alvin. Legal. Hein, Faisal, essa foto também foi estúdio ou não? Não.
Não, essa foto, eu fui lá nesse lugar, também é aquele lugar aquela coisa que o trabalho te leva para um lugar que você nunca iria. No interior na divisa de São Paulo com Goiás. Aí eu fui em Campinas, aluguei um carro, aí peguei uma estrada assim em direção a Goiás, uma estrada linda assim, novinha, estrada novinha. Aí viajei e cheguei nessa planta de construção dessa refinaria da Petrobras. Ah, legal. Que estava em construção. E essa moça, funcionária, era uma das funcionárias mais antigas, eu montei um estúdio lá no cantinho. Você fez fundo branco aí, você jogou um TNT no fundo lá e clicou ela. Isso, E tá muito boa, porque a luz tá bem, né? Encaixou bem. Encaixou. As sombras combinam com as sombras. Tem isso, cara, é muito, né? Aí você tem que ficar, né, atento a isso, fazer uma luz que seja parecida com a luz que você vai encaixar. E aqui atrás você fotografa claro, escuro, claro, mais de cima, mais de baixo, você faz 1 milhão Exatamente, de... Senão o Mark, na época, eu tô falando, a gente falou do Mark Recô, que é outra pessoa que eu vou chamar para vir aqui. Que faz o tratamento. Faz o tratamento de imagem, é um cara especialista em Photoshop. E o cara te dá a dica, fala, cara, eu preciso de várias versões do fundo, várias versões da frente, várias versões disso, o óculos, cara, agora menos, né, voltou, graças a Deus voltou a ficar menos Frankenstein, né, hoje em dia. Mas sim, você pegou uma época que eu lembro bem, isso eu lembro de você lá no estúdio, às vezes, fazendo alguns trabalhos, e era a época que o Mark trabalhava lá. Você trabalhava, inclusive, com o Mark nessa época, o Mark tratava para você, era acho que um dos únicos fotógrafos. Ele trabalhava lá. Um dos únicos fotógrafos que eu aderi deixava ir lá para fazer tratamento. Pô, você vê, desde a época que o Mark trabalhou lá no estúdio. Isso. Eu trabalho Você trabalha com ele direto. Ele ainda é quem trata pra você. 15 anos. Você falou que tá tratando com ele até agora. Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Deve ter 20 anos. Eu não larguei o Mark. Era o início do Photoshop real. O Mark era da Platinum, que era do Léo Vilela, que a gente falou aqui. Ele foi um cara criado ali no ambiente da Platinum, que foi quem lançou esse formato no Rio de Janeiro, né? Assim, eles faziam de tão publicidade bem isso, né? com Photoshop, manipulação, montagens e tal. E esse cara saiu de lá, depois foi trabalhar lá no estúdio do Cais, era fixo lá, mas o Faisal e, se eu não me engano, o Rude, tinham 2 ou 3 fotógrafos que eram amigos do Aderi, que também usavam e o Mark, o Aderi autorizava, não sei como é que era o acordo lá, eu também era criança, no final da minha adolescência, eu não estava muito ligado nisso, mas eu lembro que vocês frequentavam ali, tratavam com o Mark e tal, que era o papa do negócio naquele momento, né? Era um bom momento de... E era muito Frankenstein nessa época. Aí, voltando para isso que a gente estava falando, você fazia o óculos, fazia o dente... porque você tinha que... Rolava muito isso, às vezes, você fazer o fundo separado da imagem do modelo. Começou a ter muito isso. Então, isso tinha que ser bem feito para poder encaixar bem depois. E aí... Porque o Photoshop permitiu isso, deu uma agilidade a isso, né? Era muito difícil antes, né? Você ter que, imagina, casar esse sol rolava, aí, porque você tinha que ter um sol aí nela e tal. Antes não rolava. Antes você tinha que fazer a foto da pessoa no local. Mas com o Photoshop, podendo separar, né? Fazer as camadas. A pessoa faz uma imagem cheia de camada, vai montando. Às vezes o guindaste ali atrás não tá, ele aparece mais um guindaste para aumentar a ideia, né? Pra construir a ideia. Às vezes o real nem é o ideal, né? Às vezes o irreal é o que passa mais a ideia. Exatamente. E aí voltou depois, pode passar aí. Voltou depois, acho que hoje em dia ficou um pouco mais natural, né? Essa que eu falei. Essa foto que você comentou. Foi a primeira. A gente começou a mostrar por isso. Legal. E bem fashion, né? Uma pegada bem fashion. Como é que faz essa garrafinha aí, desse jeito? Ela tava assim mesmo, a garrafa? Tava assim. Mas não tem uma glicerina? Não, acho que nem tem nessa. Mas porque eu sempre procurei tentar fazer sempre uma foto mais natural, assim. Sabe? Eu queria botar tudo numa foto só. Eu sempre tive um pouco dessa preocupação, sabe? É bom, né? Muito bom. Facilita a vida. Montagem você começa a ficar meio monstro, fica meio monstro depois, às vezes. E me dava prazer, realmente, iluminar o cenário, fazer... tem luz saindo lá de trás. Tem uma luzinha como se fosse, sei lá, um banheiro, um corredor da casa dela. E tem
tem um flashão ali na frente para essa pegada fashion, que era a pegada do Fashion Mall, o nome do lugar diz isso. Exatamente. Né? Tratamento de pele específico da época que era mais limpa a pele, né? Mais bonecada, e fazia todo sentido para... Aí tinha um figurino, né? Tinha um figurino, tinha uma bolsa, tinha uma joia. Ela estava toda produzida, essa mulher. Legal. Muito legal. Muito legal. Tem outra aí, Bruno? Roda mais uma pra gente. Tem uma dela na cozinha também. Tal da geladeira. Essa aí. É a mesma modelo? Não, essa modelo outra modelo. Ela fazia bastante coisa também. Assim, de cara assim eu não tô lembrando. A geladeira é sensacional. Toda produzida, geladeira de propaganda. Geladeira de propaganda. E ela tá de dor de cabeça lá. Ressaca, né? Essa foto é bem legal também. Muito bom. São muitos detalhes, né, cara? Olha lá, tem maçã, aí tem a uvinha, aí tem a bebida, tem a lata, tudo meio num tom verde e tal. Tudo mesmo tom. Muito bom, muito bom. E se tivesse aparecendo alguma marca no Photoshop, você tirava. Tinha que tirar. Tinha que tirar, exatamente. Tanto que a água ali é São Lourenço e não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Tá ligado? A gente conhece o Guaraná. Guaraná ali, exatamente. Mas é isso, né? Tem todo esse cuidado, assim, né? É uma foto muito cuidadosa, né? A gente aí voltando aqui. Bruno, obrigado. Depois a gente volta para as imagens mais aí. Mas é um mercado muito cuidadoso com as imagens. Você tem todo e dá confusão, né? Você faz errado e às vezes sai, a gente vê aí história. Às vezes tem que... Não, sai errado depois. No meio do caminho, ou sai errado dá um problema grave. A agência perde a conta. Sim, isso é muito sério. Por isso paga também. É o mercado que mais paga, mas é o mercado onde você tem a maior responsabilidade. Você perdeu uma conta da Caixa Econômica Federal para uma agência por causa de um erro. Errada, já vi uniforme vestido errado, crachá com tipologia errada, sei lá, máscara, acho que teve agora. Essa teve agora, não teve? Máscara ao contrário. Ao contrário. Essa foi agora, deu um problema. Você lembra? Deu problema. No início da pandemia. Eu estava fazendo o governo do estado, isso aí. Eu fiz essa campanha, fiz uma foto dessa campanha e não essa foto aí. Já caiu para mim por conta dessa confusão. Entendi. Não pode, é uma coisa que você não pode errar. Se errar, né? Tá ferrado. Não tem tempo. E não tem tempo também, porque normalmente... Ninguém te avisa, né? Não tem ninguém para te dar aula e dizer como é que é. Não. E você faz a foto e normalmente a foto tem que ir correndo já para ficar pronto, sabe? Ela vai ser aprovada naturalmente pela criação, né? Pela agência. Depois vai ser aprovada pelo cliente. Aí vai para o tratamento. Isso tudo tem que ser muito rápido, assim, né? Só isso, né? Tem uma história assim, quando é a primeira reunião, você tem um tempo. Demora. Aí se aprovou. Aí depois que se aprovou, o tempo já encurtou. Não é porque passou o tempo, é porque agora já... Não, mas agora teve um problema e precisa sei lá o quê, e tem que passar, principalmente Caixas e Banco do Brasil, que tem que ir para Brasília para aprovar. Com certeza. Não é só agência, você tem diretorias e conselhos. Vários diretores. Né? Aí diminui um pouco mais. Aí você clicou, deu tudo certo, aí tem o tratamento. Aí o tratamento que precisa de mais tempo, já tem 2 dias para tratar. O cara já começa a virar a noite para entregar. Coitado, sempre sofre que tá no último no final virar a noite é normal, assim. É comum, né? Comum. E você sentiu uma diferença... sentiu, né? Assim, a parte da grana te fez se interessar também pela publicidade? Tinha isso? Sim, é um mercado muito, eu falo aqui bastante, que acho que é um mercado muito longe da realidade da maior parte dos fotógrafos, né? Então acho que você deu várias dicas aqui já hoje de como entrar. Primeiro começar a fotografar muito lá com atores, modelos, seus amigos, sei lá o quê, começar a ter... Fazer um portfólio pessoal assim, que tem uma assinatura, né? A sua assinatura, exatamente. E aí procurar isso é depois. Muito legal, e agora uma pergunta sobre como está agora, porque a internet mudou muito. A gente falou muito do que era o classicão do mercado publicitário. Mas e hoje, com a internet, como é que isso está funcionando? Não é nem internet, eu acho que é a coisa do filme, sabe? O filme, hoje o filme é principal meio de comunicação das empresas. Assim. Vídeo. O vídeo, né? O vídeo é o que manda. O vídeo é mais forte, muito mais forte. Você trabalha com vídeo também? Não, nem trabalho com vídeo. Não. Mas você faz a campanha impressa do vídeo ali. Sim, aí rola isso. Às vezes a campanha está sendo filmada, né? E você vai fotografar
a parte de mídia para internet, a mídia still, né? Então, isso acontece muito, assim, de você, por exemplo, essa foto do bebezinho. Eles estavam fazendo um filme, então é o mesmo bebezinho do filme, é o mesmo tapete, eu usei a produção do... No mesmo estúdio, no mesmo dia. Era a mesma locação, eram várias fotos. Aí como funciona, assim, o filme faz a cena deles... Aí eles terminam, eles vão fazer outra cena. Aí você 10 minutos pra você fazer. Você prepara e vai. Isso que eu ia perguntar. Porque é rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, porque senão você atrapalha a filmagem, que é o principal. Porque às vezes o modelo que está aqui vai ser usado na próxima. Aí bebê, então... Né? Às vezes você cansar ele não funciona. Não, o bebê... Daqui a pouco ele já estava dormindo. Eu tive até que... Uma hora que eu parei, que ele foi mamar e tal, não sei o quê. Então rola muito isso hoje em dia para otimizar os custos, sabe? Já rolava também antes, né? Mas tá rolando muito mais. Agora você basicamente tem ido junto com as filmagens. Tá rolando muito isso, menos quando aquela campanha grande, que você pega pra... É porque também é onde sai hoje, né? No YouTube. No YouTube não, no Instagram. Não, tem uns anúncios, né? Tem uns anúncios nos sites. Mas eles não tem mais aquele tamanho que tinham, né? Então... Menos, né? Você falou aí, por exemplo, não é a mesma coisa. O fotógrafo da Caras queria a página dupla da Caras. E a página dupla da Caras era gigantesco. Hoje em dia você não vê nada desse tamanho estático. Tem as mídias exteriores, out of home, né? Você vai ter ponto de ônibus. Mídias bacanas, eu acho bacana essas mídias. Ponto de ônibus. Mas está tendendo a cair para o vídeo também. Também, Tem demanda mais para foto vertical ou horizontal? Tem alguma coisa assim? É tudo. A mesma foto tem que servir para horizontal, vertical, uma tripa, assim, que é o anúncio do... Então você tem que fazer com bastante... isso já existia antes. Você tem adaptação de formato, que chama. Exatamente. Então você cria... Aquele cara que criou a campanha, ele já cria mais ou menos os formatos que existem e te mandam. E o cara que vai manipular, às vezes tem que criar a área... Me corrija se eu tiver isso mesmo. E aí ele pega aquela barra do Banco do Brasil, estica e põe embaixo. E o bebê, ele aumenta, ele vai... Isso tudo é pensado antes, assim, sabe? Quando você vai fazer, você já sabe, vai precisar de vários formatos. Você cobra, inclusive, pelos formatos. Você tem que ficar bem atento a isso. Uma coisa importante também a gente falar sobre uma coisa muito complicada é o orçamento. E o orçamento de publicidade, ele tem nuances e minúcias ali muito importantes. Então tem... Com certeza. Vai me corrigindo. Você tem primeiro, acho que o principal é o tempo de uso da imagem, né? Exatamente. E onde vai usar? Onde vai usar? Se é só regional, nacional. E a mídia, né? Você vai ser revista, se vai ser digital, internet, todas as mídias. Tem várias possibilidades. E a adaptação de formato também entra, que se tiverem muitos formatos diferentes, você tem que cobrar por aquilo, porque o manipulador vai te cobrar. Cada imagem daquela tem um custo. Como é que vocês calculam isso? Por ano? Tem uma experiência. Pela experiência, pelo que você acha que o cliente também pode pagar. Você tem que ser um pouco flexível, sabe? Pela responsabilidade do trabalho, a gente falou aqui. Então, o negócio não pode dar errado. Já fez campanha de político? Já. De político é bom a gente cobrar por muitos anos, né? Político, ele usa a tua foto depois. Ele mesmo sem te pagar. Por isso que eu tô falando, porque eu lembro que o Crivella, ele participa de várias campanhas, ele aparece com uma foto que é de 20 anos atrás, provavelmente. Se eu não me engano, é do Aderi Costa. O cara já tá dobrando o cabo da Boa Esperança e ele continua com a mesma foto. A mesma foto. Mas esses caras, eles fazem... É um ótimo filão para foto publicitária, né? Sim, para todo o mercado de mídia, né? Acho que quem filma, quem grava. Claro. A eleição é um muita gente momento, trabalha com isso. Tanto aí que tivemos, inclusive, muitas confusões nesse mercado. Muita boa parte das confusões de dinheiro. Esse mercado foi usado de alguma maneira para escoar dinheiro, para sei lá o quê. Porque é um mercado que se movimenta muito, né? Na época de... Sim, com certeza. Você fotografa é muito retrato, né? Sim, faz retrato dos políticos para né, com a mulher, com o filho. Isso, aquele clássico do Santinho. Santinho, né? Muita... Então é uma coisa que todo fotógrafo deve ter feito. Todo fotógrafo. O que você prefere? Você fotografa produto também, que eu já vi algumas coisas. Não, eu acho que na publicidade eu gosto de fotografar o modelo em locação, assim, eu acho que é o que eu mais gosto, de iluminar o cenário. Né? Essas produções eu gosto bastante, assim, sabe? Mas você faz produto também, faz tudo, né? Publicidade faz tudo, né? Você faz tudo, né? Não dá pra você também ser um cara
fechar tanto o seu... até porque o cara vai te procurar, a agência já te procura. Mas eu acho que me procuram por isso, por a coisa da direção de modelo, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu fui... Essa história que você contou aqui. Fui exercitando, fiz muita foto com pessoas famosas. O personagem é importante para a tua construção da foto. Isso me deu uma prática em como dirigir as pessoas de forma gentil e ao mesmo tempo ser bem claro o que eu queria, sabe? Eu acho que... e sempre respeitando as pessoas, né? Sempre dando aquele tempo para a pessoa entender também o que é. Não sendo agressivo, jamais. Eu acho que até teve um tempo que rolava um pouco disso, assim, de os modelos serem maltratados pelos fotógrafos de moda. A gente falou disso hoje, né? A gente falou disso hoje. Eu não peguei esse tempo, mas eu já ouvi muitas histórias, assim. Era bem comum. Né? Posso te dizer porque eu era assistente nessa época. Você deve ter visto, talvez. Vi muito e era comum. Mas não rola mais isso. Hoje em dia não tem espaço para isso. Já foi acabando no início dos anos 2000, começou a acabar. Exatamente. Mas era bem comum ainda o fotógrafo estrela. Fotógrafo estrela, exatamente. Porque o fotógrafo era uma figura que tinha muito poder da criação da imagem. Isso. E a imagem era uma coisa muito forte. E o fotógrafo, ele realmente detinha um poder. Não era qualquer pessoa que fazia uma foto boa. Porque tinha ali, a câmera era muito... E o filme eram muito sensíveis, sabe? Você não podia errar. Não era qualquer apontar a câmera para você e apertar o botão. Não era tão fácil. A foto não ia sair boa. boa, Não. Com certeza. Sabe? Você tinha que medir a luz, você tinha que regular a câmera. Mas aí com o advento dirigir o modelo. Você tinha que dirigir. Dirigir a equipe. Quando veio as câmeras mais avançadas de tecnologias digitais, assim, isso tudo foi mudando muito. As câmeras foram ajudando muito o fotógrafo, né? Mas até então o fotógrafo era uma pessoa que tinha um certo poder. Então eu acho que isso também... Ninguém com muito poder é bom, né? Não. Poder é muito difícil. Eu lembro até de alguns fotógrafos internacionais, assim, que tinha isso, não era um padrão. Eu lembro quando a gente alugava estúdio para grande fotógrafo, grande campanha L'Oréal. Você via isso, né? Você via que os caras davam um piti de geral, mandavam, né? Cala a boca, sai do estúdio, expulsava do estúdio, era comum, assim. Caramba. Eu já falei isso aqui algumas vezes com mais delicadeza do que a gente está dizendo hoje, que é até bom você falar, porque também citar. O Sérgio Matos falou um pouco também. Que bom que mudou também, né? As pessoas perceberam que isso não cabe, não existe. Eita, ainda bem que tava assim. Não tem como as pessoas serem agressivas não funciona, né? Não funciona, não chega a lugar nenhum, né? Mas foi uma prática. Mas acho que também tinha isso, né? O fotógrafo ele tinha uma responsabilidade muito grande, era tudo com ele. Hoje em dia você tem o produtor, né? O produtor dominou um pouco no teu mercado. Divide, né? Mais dividido, talvez. Eu acho até que ele dominou hoje. Assim, tem muito produtor que domina, não é o teu caso. Você é um fotógrafo ainda que tem o controle das coisas. Mas eu vejo hoje outros fotógrafos de publicidade que o produtor é tão... E lá fora virou outra coisa ainda. Lá fora sempre tem, além do produtor, você tem o diretor de fotografia, que é o primeiro assistente. Que é diferente do cara que é quase um diretor de arte, o fotógrafo. Então, é muito colaborativo mesmo. E aí cada um fica com a sua responsabilidade dilui, né? Acho que o fotógrafo estava ali naquele momento como chefe de tudo, ele acabava... porque era uma coisa... poder, né? Era uma coisa nova, assim, né? A fotografia foi vindo e foi ganhando muita importância desde a década de 70, na comunicação, né, que a gente está falando, 70, né, 60, 70 e 80. 70 e 80 o fotógrafo era essa estrela, realmente, né? Jorge Tadeu. Na área da moda, na área... Aí no final de 90 já foi diminuindo. Acho que com a chegada do digital mesmo. Com a chegada do digital as coisas você começou a ter o resultado na sua mão na hora, né? Então o cara... Todo mundo via ali. Porque eu ficava trancado até a hora que saía a revelação, né? Ian, um dia e meio, às vezes, para saber se tinha funcionado. A única segurança que você tinha era fazer aquele Polaroid, né? O back Polaroid. Acho que não era uma garantia, era só um panorama de que você estava no caminho certo. Exatamente. Eu lembro exatamente, você mandava lá no Milan, sei lá quem, para revelar. Aí você tinha que fazer
também como forma de se garantir, você pegava uma ponta do filme, fazia a ponta, revelava a ponta. Revelava a ponta. Para ver se tava... Durante o processo, você estava lá no set. E tudo tinha que... Saiu um assistente, Aninha, correndo pro laboratório para revelar uma ponta de um filme para você ver se você estava no caminho certo. Ah, tá tudo bem. O Milan ligava, pode meter bronca que tá... Dá pra salvar, legal, dá pra salvar. Era isso que eu ia perguntar, se fizesse o trabalho todo depois na hora de revelar. Não, mas aí você fazia as 3 primeiras fotos com uma luz e fazia o filme todo com aquela luz. Você também não ia mudar. Aí você revelava aquele pedacinho, senão você tinha a chance ainda de corrigir um pouquinho, sabe? Revelava um pouquinho mais, um pouquinho menos. Aí dava aquele ajuste fino, sabe? Entendi. Mas o cara te ligava mesmo, ó, pode seguir. Você dentro do estúdio já 1 da manhã, diretor de arte lá, modelo lá, peraí, estamos esperando. Dormia. Nossa, desesperador. Faisal, quais são as suas referências? É importante. As minhas referências? Referências. De fotografia. Quem era que tinha? De fotografia ou de arte? Olha, eu sempre gostei do trabalho do Sebastião Salgado, eu sou um fãzão do trabalho dele, assim, acho que é uma pessoa que elevou a fotografia brasileira num nível internacional, assim, né, acho que é um cara que a gente deve respeitar muito, assim, e a qualidade da imagem dele, o cuidado que ele tem com as impressões. Você vai ver uma impressão de um trabalho dele, assim, você vê ali como é bem feito, sabe? Como ele usa todos os recursos realmente que ele tem à disposição para a imagem vir realmente ser diferente. O próprio acervo dele, como é guardado, tem todo um nível, cuidado, né? O cara tá ligado no que é o top do negócio. Exatamente. Né? Assim, E ele fez essa passagem também do analógico para o digital. Ele... Inclusive patrocinado e tal, propagou câmeras e modelos de câmera, fez, né? Ou seja, não é um cara que tá parado no tempo, né? Não, o trabalho dele é incrível, assim, eu acho que... Agora, e também, eu acho que para todo mundo que gosta de fotografia aqui, o Duran, o Bob Wolferson, que são fotógrafos que trabalhar na área da moda e da publicidade, né? Então, eu acho que eles também são ótimas referências para você ver assim o trabalho deles. O Duran fotografa com uma sombrinha, pô. É surreal. O cara vai lá, monta uma sombrinha e faz a foto. Genial. Mas ele tem uma direção, né? Ele tem todo aquele castelhano lá, meio tananã, que envolve, te cria um ambiente, né? Aqui na área aqui no Rio, na área da fotografia publicitária, o Aderi, o Salgado, um outro fotógrafo de publicidade. Alexandre Salgado. Super fotógrafo. Então, né, você vai admirando essa galera, assim, sabe? Você vai ficando amigo também. São parceiros. Você frequentava lá o estúdio. São parceiros. Tinha uns eventos de fim de ano lá, não tinha um negócio tinha festa. Os assistentes. Nossa, eu fui numa festa lá incrível uma vez. Uns encontros. Você chegou a ser da Abrafoto? Você fazia parte da Abrafoto ou não? Faço parte da Abrafoto. Você faz parte da Abrafoto. Tinha alguns encontros da Abrafoto no estúdio. Então tinha uma época que... Mas era um grupo muito seleto, né? É difícil que eu te falei. Você entrou para um grupo... Por isso que eu fiquei muito animado quando você decidiu que ia vir e tal, que topou vir. Porque eu queria muito mostrar para as pessoas como é... Não é impossível, né? Não é Não. Mas é difícil, você tem que... São muitas coisas que você tem que fazer. Mas mudou muito, né? Mudou muito. Hoje o filme, o vídeo, assim, é uma ferramenta muito forte, assim. Você acha que o cara que puder tem que fazer vídeo junto, né? Se puder, assim, já pegar essa linguagem, né? Achei interessante. Eu tenho visto umas coisas assim também falei aqui já também de... stop motions e que é uma fotografia em movimento, é bem legal isso, né? Tal, é uma coisa também que é legal. Tem alguns fotógrafos aí que fazem bem e que dominaram a parte publicitária, porque publicidade precisa disso, né? E essa parte da onde vai mostrar a foto hoje mudou tanto, né, Ian? Tem tantas possibilidades, né? Total, né? Tem essa do GIF, tem, né, no Instagram. Tem a foto que só um pedaço da imagem fica em movimento. Tipo um stop motionzinho. Tem várias coisas que estão... Uma outra, como é que é o nome? Eu cheguei a fazer algumas coisas nesse sentido, que só mexe o fundo, a cachoeira caindo. Tem esqueci o nome agora. Inclusive me ferrei. É um programa, né? É um programinha. Pô, foi difícil. É difícil pra fazer.
tem a técnica. Depois que você descobre, né? E isso é uma coisa importante também da publicidade, né? Você vai descobrir as coisas na hora ali. O cara fala, você primeiro abraça, fala, não, vou fazer. E aí você vai atrás de quem faz, você vai descobrir. Exatamente. É complicado os pedidos, né? Os pedidos são variados, cada dia é uma história diferente, um resultado esperado. É difícil, é desafiador, sabe? Eu tinha umas perguntas aqui que eu queria fazer, que são importantes. O que você tem usado de equipamento hoje? Como é que é um equipamento num fotógrafo do teu nível, que é o mais alto nível publicitário possível no Brasil hoje? O que você usa de equipamento? A câmera que eu uso já há algum tempo, assim, que ela tem uma qualidade de imagem incrível, assim, que é uma Hasselblad. Uma H2. H4. H4. Ela eu até comprei um corpo também de H2 só para ter de backup. Se vai que um dia dá um problema, aquilo sabe? Que eu falo sempre aqui. Tem um backup. Você tem um backup, né? Exatamente. Eu nunca usei, mas tá lá na mala. Até porque a H4 tem que fazer uma cagada muito grande para quebrar ela. Exatamente. Né? Ela é bem robusta. E tem um back digital, que é também isso que faz a diferença dessa qualidade dessa imagem, sabe? Back de médio formato. Quantos megapixels é o teu back, você sabe? Esse back é de 40 megapixels. O IQ, você falou para mim, IQ 140. 140. A marca é Phase One. Da Phase One. E aí eu trabalho... Você usa o Capture One, então? Eu uso o Capture One. Então eu coloco normalmente a câmera com um cabo, assim, ligado no computador. Sempre tem um computador do meu lado. Você fotografa cabeado, sempre. Aí sempre. Aí eu tô sempre vendo a imagem, assim, grande, né? Boto do lado e quando eu tô na rua, eu levo um laptop, ou se eu tô no estúdio, eu posso levar um computador maior, daqueles de mesa, assim, né? Então essa é a maneira. Flash. Você usa essa é a maneira, é a câmera que eu uso mais, assim. Você não trabalha com DSLR, full frame. E tem uma Canon também. Tem uma Canon. Uma Mark IV. Mark IV. E hoje eu até penso em ter, eu tava até falando contigo, verdade, né? Ian, ter uma Sony, uma Canon. Uma R5, né? Essas novas, essas câmeras novas. A que R5 é linda. Elas têm muita tecnologia, ela né? Viu no estúdio a R5. O pai dele tem um. R5, né? Você viu lá também, você falou. Elas têm muita tecnologia, muita coisa interessante, assim, de foco, sabe? Pra vídeo é bom também. Pra vídeo, com certeza. Essa câmera que eu tenho, ela, assim, eu acho a questão do foco dela, assim, meio quase pré-histórico, na verdade. A Hassel. É difícil de fazer foco. Já era difícil antes. Limitado, assim. Aí você vê uma câmera dessa que tem vários sensores. Acompanha o seu olho. Acompanha o olho. Você olha no lugar, ela foca no lugar que você olhou. É incrível, né? Isso, gente. Ou o contrário, agora tem essas, a gente falou disso também, inteligência artificial que já seleciona e já faz o foco nesses pontos, você pode escolher depois. Eu quero pra cá, eu quero ali. Eu quero ter isso a meu favor, sabe? Eu quero ter coisas pra me ajudar. Eu também quero. Pra eu não ficar preocupado com o foco, sabe? Às vezes a Canon, eu uso Canon há muito tempo. Então, assim, nunca tive muito problema. A Canon realmente, na parte de foco, ela já estava na frente há muito tempo. Mas quando você usa Hassel, é complicado. Você tem que estar... Porque ela só tem um ponto. Usei muita fita métrica com Hassel. Eu também, cara. Você sabe que eu também uso? Você não olha, lógico, pô. Você sabia que disso, às vezes você põe lá e tem a discussão. Você põe no início da lente ou no back? Olha, acho que é no back. Eu também acho. Mas ela atrás, né? Imagina que você tá com a roupa branca, no fundo branco, né? Você não vai conseguir fazer o foco automático. Até porque ela ainda é assim, não as novas não são né? mais assim, né? Que tinha as antigas, você tinha o foco no meio ali na bolinha que ela dividia, né? Acho que as novas lentes na H não é mais isso. É um sensorzinho que fica vermelho. Um sensorzinho que fica vermelho, isso. E é difícil pra caramba. Você faz aí você vai lá, na hora, vai um assistente. Põe fita a fita métrica. Foco quase pela ridículo. Distância. Sério, é quase foco ridículo. Pela distância. Ou o contrário, você faz o foco e aí usa a fita métrica para ter certeza de que tá o foco. Exatamente, certo. Porque tem a dioptria que pode estar errada, tem o óculos, né? No caso do aderido, do facial, por exemplo, os dois usam óculos. Então você tá ali, hoje em dia eu uso óculos também. Então, você tem muita coisa que pode acontecer. Aí surgiu uma outra dúvida. A inteligência artificial tem que ajudar a gente. Pô, pessoal. tem. Eu vou atrás disso também. Eu quero estar atual, sabe? E vai pra Canon. A Canon vai patrocinar a gente aqui, né, Canon? Então, vai pra Canon, pô. Não vou, pô. Eu sou Canon já. Eu acho a Sony, a gente acha a Sony muito difícil de mexer. Para esse tipo de fotografia de estúdio, existe alguma
prática, assim, comum das pessoas já fotografarem com um diafragma mais aberto ou mais fechado, para ter mais profundidade de campo ou menos profundidade? Em alguns casos é melhor você ter a imagem mais sharp possível, mais definição possível. Então mais normalmente mais para 22, você vai fotografar 16 acho que cima, não precisa ser tanto, né? Mas se você tiver 11 assim, sabe? Não é aquele 2.8, que você você não pode ter. Porque você não está num cenário assim que você quer ter um fundo desfocado, bonito ali. Entendi. E tal, com aqueles efeitos de quanto mais foco, melhor. Então, para você ter bastante controle. E depois, na hora que o manipulador, que é um cara, né, um cara que trabalha junto com você, uma pessoa que te conhece, sabe o teu gosto, sabe como você gosta da imagem, mais natural, mais... E aí ele vai recortar aquela imagem. Isso vai ajudar ele a recortar a imagem. Se o cabelo estiver todo definido, é bom para ele recortar a imagem, né? E depois ele põe o foco. Aí depois, se precisar, ele vai ajustar com o fundo. Aí o foco. Vai ver como o fundo vai estar desfocado, se é um fundo mais desfocado. Vai fundo, colando ela no ou fundo. se o fundo é em foco, também pode ser. Se tá tudo em foco. Virou padrão, né? Assim, basicamente a gente fotografa o modelo, recorta aquilo e aplica no fundo. Isso é mesmo, às vezes inclusive fotografa com o cenário no fundo, mas o tratamento da faz modelo separado, né? E depois volta no fundo e quando sai a modelo, você clica só o fundo para fazer, mesmo tendo, por exemplo, isso tem que ter, né, Ian? Faz um cenário no estúdio, o Faisal tem estúdio próprio. Então faz lá, construiu então, um cenário. Tá tudo no tripé sempre, né? Sempre no tripé. Sempre no tripé. Tá. Sempre no tripé ou coluna, né? Não é nem tripé. Você usa uma mega coluna. Você tem coluna também? Tem. Não, lá no estúdio você usa o tripézão. Tripé. Mas esses fotógrafos de gringos, sei lá o que são, é uma mega coluna que anda até para ninguém chutar, porque aí não tem como chutar o pé do tripé. Entendi. E tudo cabeado. É o suprassumo da fotografia. Por isso é legal isso de falar disso. Aí tem as luzes, os flashes de estúdio, né? Que é super legal, assim, também. Como é que é daquele que é uma bolota que a gente viu lá? Não, você tá falando o aquilo é pra vídeo? Sky, é mais pra vídeo. Achei aquilo tão bonito. Não sabia aquela bola que se usava, tem um nome agora, esqueci. O Alcininho falou pra gente. Parece um balão. Parece um balãozinho. Hoje em dia virou, até inclusive você anda de frente. É uma luz meio ambiente. É uma luz ambiente, bem difusa. Mas você usa, a gente estava falando, você não é exatamente um usuário de Profoto. Não, eu tenho um Profoto a bateria. Sim. Que é um Profoto para tipo, fazer uma foto numa locação, né? Aí você, é um flash de estúdio com bateria. Então é muito versátil, muito importante, assim, sabe? Porque às vezes você vai para um lugar, numa praia, você quer fazer uma luz do modelo na praia. Não tem onde você ligar uma luz. Um gerador. Prático, né? Aí às vezes você fazia, né? Às vezes não dá para você ter um gerador. Às vezes é uma coisa mais simples, mais rápida. Um gerador é uma roubada. Mesmo que seja um pequeno, é uma roubada. Que seja um pequeno, é um trambolho. Então esse flash a bateria é uma coisa muito bacana, assim, sabe? E aí eu tenho um desse. E no estúdio eu uso uns que eu tenho... São uns flashes americanos, assim, que são bem... O que? Espirotom? O que você tem? São bem resistentes. Não, chama Lumidyne. Lumidyne, lógico. Não, bom flash. Um flash de estúdio mesmo. De estúdio, Flash maiores. Exatamente. Você tem que 2400 dele? Tem. Eu tenho... Aí eu fui comprando vários geradores, né? Porque você fica meio refém daquilo. Lógico. Aí tem de 2.000, tem de 1.000, tem de 1.600. Você tem estúdio próprio? Tem um estúdio lá na Glória, aqui no Rio de Janeiro. É no mesmo endereço da Tiba? Ah, legal. Conheço aquele prédio, é lindão. Prédio lindo, né? Já fui lá, tem uma escola lá que era do Paulo e da... Tem. Mas é impressionante, né? A quantidade de equipamentos que você pode ter, modificadores. Aí você tem aqueles modificadores, né? O Raze Você tem uns de preferência? Tem uns que eu uso mais, assim, que é ele tem uns 90 centímetros e é um octógono, assim. É um octa pequeno. Esse é o que eu uso mais. Você usa como se fosse um beauty dish ali, só que ele dá uma luz menos... Às vezes eu boto bem em cima da câmera, assim, numa girafa, sabe? Uso bastante esse, dá uma luz bonita. Um aqui em cima. Tipo isso aqui, assim. Dá uma sombra bonita e tal. Quase um beauty dish. Quase um beauty, só que não dá aquele brilhão do beauty ali de. Né? Desse eu tenho 3 tamanhos. E tem até um grande, mas eu nunca uso ele. Raramente eu uso. E você usa luz de preenchimento? Você gosta de usar?
Eu sou um cara de pouca luz também, acho que, mas eu uso assim um contra suave, assim, eu uso. São menos preenchimento, você vai mais na luz. Você falou aqui que é um controlador de luz já nato, já fazia parte do teu, então. Que normalmente o preenchimento é uma segurança também para que aquilo não. Que as sombras não fiquem muito duras. Então eu vou botando aos pouquinhos, sabe? Às vezes bota um isopor. Fazer no rebatedor, no teu caso, isso que eu imaginei, que você fazia no rebatedor ali. O isopor também é legal você usar. Isso. Pode botar embaixo do modelo, pode botar do lado. Você pode botar isopor preto também, que é legal, também você brincar um pouco. A sombra. Né? Isso é bem divertido também, você explorar ali dentro do estúdio. Faz muita diferença, gente. Testem aí, pô. Chega um objeto preto, um objeto prateado e um objeto... Não aquele doradinho ou craquelado, você vai ver que tudo muda, tudo tem uma diferença. Parece que não, parece que é tudo a mesma coisa. E aqueles que você abre assim são bem legais. Que eu tô falando, já é um bom e põe ele fechado preto para você ver. Tem vários formatos, tem vários... É bom de usar a beça aquele. Agora... E é isso, eu uso... É isso de equipamento, assim, sabe? E como é que é ter um estúdio hoje? Porque virou, né, como a gente estava falando dos equipamentos, também tá tudo meio todo mundo alugando e tal. Isso é um diferencial pro teu mercado, né? Ainda é um diferencial, né? Lá fora as pessoas alugam mais do que eu ia falar, compram, né? Então, os profissionais. Tanto equipamento quanto estúdio, né? Mas eu acho que ainda é um diferencial para um fotógrafo do teu nível de publicidade ter um estúdio. Porque fica caro alugar estúdio, né? Mas você sabe que eu tenho usado muito... Eu tenho feito muita foto fora do estúdio. Locação. Ou onde está rolando a publicidade, ou é numa locação. Então, ultimamente eu tenho feito mais foto fora do estúdio. Ficou mais como um depósito teu ali, uma administração, uma base. Sim. Entendi. Então, é isso, assim, mas é fascinante esse mundo, né, cara? Bom, muito legal. Um dia de produção de foto, assim, quando você termina, assim, e quando você tá ali, sabe, dá uma felicidade. Aquele finalzinho, quando tá terminando, é muito bom, né? Que você viu que deu certo. Você sente uma felicidade, né? Com aquela equipe toda. E a gente falou que são equipes grandes, normalmente, ou mesmo quando não seja grande, você tem lá, no mínimo, 3, 4 pessoas envolvidas. Sim, então... Tem uma sensação de dever cumprido muito legal. E esse trabalho colaborativo assim, é muito legal, né, Ian? Tipo, a produtora de moda que fica pensando no figurino, né? Aí vem a maquiadora, faz aquele cabelo. Cristina França, vamos chamar a Cristina França, que é uma amiga pessoal tua também, e trabalha com você direto. Tem que vir aqui para falar, Aninha. A gente vai falar. Eu acho que eu sou um cara fiel, assim, porque o Mark eu uso... Eu trabalho com ele a Cristina também. E a Cristina também, há 20 anos. 20 anos vocês trabalham juntos. Eu sou O Cristiano trabalha com a Deri também direto. Trabalhou comigo algumas vezes também. Eu não tenho grana para pagar a Cristina, então a Cristina é cara. Mas ela é legal, porque ela sabe tudo, né? Conhece todo mundo, todos os lugares. Você chega com ela no Jardim Botânico, ela conhece a diretora do Jardim Botânico. Aí você entra na Globo, o cara do carrinho conhece a Cristina França. Ela fica amiga de Você vai na agência de modelo, ela sabe quem é o booker, sabe quem é a modelo, quem é a mulher. Então, assim... essas figuras são importantes. Tem muita história. Essas figuras são importantes, ajudam muito no trabalho, né? Quem tem essa dinâmica. Mas eu vou continuar. Eu adoro estar fotografando. Assim, você tem algum projeto pessoal teu fora isso? Você falou. Então, eu tô sempre. Isso é uma coisa legal de fazer, assim. Eu acho que o fotógrafo tem sempre que estar tentando fazer um trabalho pessoal. Depois vocês Bruno, podem até entra mostrar. No site dele, por favor. Eu trouxe algumas fotos aí de um projeto pessoal. Tá naquela lista? Tá ali naquela lista. E eu acho que é uma coisa saudável para o fotógrafo, assim, além do trabalho profissional, ele buscar exercitar o olhar de uma... Né, na publicidade a gente fica fazendo muito o que pedem pra gente, então você fica um pouco engessado, né? Fica um pouco engessado. Que é diferente de um cara que faz moda, um cara que faz retrato. Que tem um trabalho mais de criação, livre, né? Mais solto, né? O trabalho da moda é mais solto. Ó, isso aí foi tudo resolvido meio que em cima da hora, sabe? Isso é teu, pessoal. Eu pensei... Você é Carol? Era uma foto... Era um editorial de revista. Mas aí você criou. Eu pensei, eu vou fazer um jardim no estúdio. Aí eu peguei um isopor, fui na Cadeg, comprei esse musgo, furei o isopor para botar essa
A flor de Jorge Esse copo Tadeu, de isso leite. daí. É, foi o Jorge Tadeu. Fotógrafo. Hã? Jorge Tadeu, aquele fotógrafo. A brincadeira que a gente faz aqui, do Jorge meu- Tadeu, que era um personagem de Ela novela. perguntou meus ídolos no primeiro episódio. Eu falei, o Aderi Costa e o Jorge Tadeu. E ele tinha uma florzinha dessa. Na árvore dele nascia uma flor de Então, um aí copo de leite. eu fiz esse cenário aí. Ó, desculpa que... Não, tudo bem. Desculpa que- Vai mais aí, Bruno. E eu achei tão bonito você isso, tem sabe? Eu achei uma que funcionou sequência. tão bem. Eu fui tão Ficou lindo. feliz nesse... Achei que tudo funcionou. Sim. Bom, eu planejei, né? Aquela A coisa. modelo ajuda pra cacete, É, né? também, A Carol é uma Ela é gata, demais, uma supermodelo e ela super comprometida. sabe fazer, né? Foi modelo, né? Ela Foi sabe, modelo, cara. É sabe. impressionante quando você fotografa uma modelo boa, assim, Faz muita como ela diferença. se transforma Vai mais quando uma aí, tá Bruno. na câmera. A força que ela tem, a posição assim, do nariz, ela sabe se colocar. Tem exatamente. Fez Tudo muito, fica bom. Tudo Tudo que ela fizer. Tem um outro ensaio com ela aí, bem diferente, que é até legal, porque por isso que eu botei. Bruno, vê se você acha um outro que tem ela. Que aí eu. Uma outra sequência. É a mesma pessoa, vocês vão ver que é a mesma super pessoa. retrato. Ó, É verdade. como se transforma, né? Parece Outra pessoa. Total, linda. Mas olha o poder do olhar dela. Isso assim. é uma lona atrás? Que é isso? Uma lona? Não, é um pedaço de madeira. Ficou igual uma lona de caminhoneiro. 2 pedaços de madeira que eu pintei e deixei uma fresta assim, botei luz por trás. Ótimo. Muito legal. Aí eu ia aumentando a fresta. Fez ia uma diminuindo. textura ali, ficou bem legal. Tem uma Tá textura. bem bonita ela, né? Ela é linda. Essa eu pude brincar um pouco com desfoque. Isso era pra revista? Era pra revista também. Você ainda faz algumas coisas nesse sentido? Quando te De chamam? revista? Eu gostaria de fazer mais, assim. Eu acho que eu deixei de fazer muito revista porque eu fui fazendo só publicidade. Aí acabei que deixei de fazer. Mas eu gostaria de fazer. Eu acho uma coisa muito legal, assim. Que você trabalha um pouco mais solto, né? Você cria mais, né? É legal isso. Então... Dá uma rodada aí, Bruno. Tem mais alguma coisa aí? Vamos ver o que parece. Tem sempre tem umas fotos. E tem uns trabalhos pessoais que eu quis mostrar pra vocês. Ai, que lindo. Isso ali é do filme. Aquele filme, do jogador do Botafogo. Heleno. Esse filme é Heleno. Heleno. Você fez o estilo... Eu fiz as fotos pra ser o cartaz. Você fez o cartaz. Lindo. Ai, que bonito. Esse filme é lindo. Pesado pra caramba, mas lindo o filme. Eu não vi o filme. É pesado, a história dele é super super pesada. Fiquei até com vontade de ver o filme agora. Pode ver que é Depois muito das bom, vale a fotos. pena. É bom, filme. ótimo. Mas tem que ter estômago, é um filme... O cara se ferrou. Ele era problemático, né, Ian? Muita droga, e numa época que era muito doideira a droga. Não era igual tem droga hoje, eram umas drogas assim, uns remédios. Não, coisas. E ele era um cara que circulava assim. Morou no Copacabana Palace. Um super jogador, sabe? Muito legal. Pode passar, Bruno. Era um craque da época. O craque da época. Um craque e uma personalidade da época. E uma personalidade difícil. A Janequine. Ó, vários exemplos. Estúdio. Isso é a... Esqueci o nome dela, tava na última novela agora. Que é a outra que se transforma toda vez pra tudo. É maravilhosa. Ela é especial, essa mulher. Muito... Né? Super atriz, né? Super atriz, em cima da média. Tem uma série com ela que ela tá assim, incrível, excepcional. Bom Dia, Verônica. Sim. Nossa, o papel dela, gente. Sim, ela e o do Moscovitz. É o do Moscovitz, a primeira temporada. Que ela é a mulher do Moscovitz, que é o assassino da série. Sem spoilers aí, mas... Vai mais um aí, Brunão, pra gente ver. Essa série. Um trabalho pessoal, assim. Isso que eu vi no site, que é uma construção incrível. tua aí. Eu identifiquei assim na posição das cadeiras o que acontecia ali naquele jardim, sabe, naquele parque. Aí eu fui, Isso é Paris, né? Eu fui tipo explorando isso, sabe? Vendo as fotos. Fui tipo um casal ali de namorado, pessoa que fica lendo, né? Os que vão ver o show no coreto ali. No coreto. A aula, ó, uma cadeira ali, que é o professor e os alunos. Ali também alguma coisa de teatro, ali alguém que foi ler. Então eu fui um cara que foi ver o cenário. Você trouxe das Kombis também? Das Kombis, dos parques é muito legal também. Esse dos parquinhos também, ó. Você usou um flash aí? Muito bonito. Usei esse flash, o Profod, a bateria. Que também muito bom.
Uma luz. Você usou do alto? Como é que você fez isso aí? Ficou... Botava meio do alto, assim. Porque, pô, ficou bem. Eu pedi até pra minha assistente. Subir mais, isso que dava aquela subidinha, como é que você assim. Conseguiu fazer esse foco. Porque ele para ali, né? Normalmente você vai invadir o fundo. Muito bom, parabéns. Ficou muito bom. Bem bonito. E é um colorido, né? Bonito. Essas aqui são lindas. E ali na Lagoa. Na Lagoa, esse. É um mega trepa-trepa, né? É. Legal. Enorme. É no Parque dos Patins? Uma, Bruno, Parque dos Patins, ali naquela área ali. Aí essa aí só postes de gasolina abandonado. Eu adoro coisa abandonada. Eu também, cara. Tem um cara... Isso é síndrome fotógrafo. Cara, acho que é Jerry Abandoned. É um cara do... Só fotografa lugares no mundo, os lugares mais incríveis. É um Instagram, vou te passar depois. Legal, vou gostar. Não, você não tá entendendo. Síndrome de fotógrafo. Avião abandonado, nave da NASA abandonada, aí prédios caindo. Vou gostar. Não, incrível. Cara, é incrível. Os caras assim. Fotógrafo adora lugar abandonado. Funciona qualquer lugar destruído, é um modelo bonito, não é erro. Eu concordo. Também gosto. Exatamente. Muito bom. Eu tenho, inclusive, umas em Nova York muito semelhantes com isso aqui. Assim, uma sequência. Essa aí, pô, nas viagens que eu ia fazendo assim, pô, comecei. Aí teve uma estrada que eu fiz vários. Aí eu fiquei. Muito bom aqui com fogzão. Essa aí com fog. Vai mais uma aí, Bruno, pra gente. Eu tô curioso. Tem mais uma, tem as traves, é lindo bom, isso também. Essa é bem legal. Isso, hein? Te dizer que acho que eu mais gostei. Essa eu adoro também. Bom, futebol, né? Eu sou louco pro futebol. Mas acho que como peças mesmo específicas, e não só bonito, estudo né? e tal. Isso é uma peça, dá pra vender isso aí. Já era uma coleção de NFT, viu? Pô, muito não, mas eu tô muito ligado nessa questão do NFT. Até uma coisa legal pra falar pra galera. Que eu acho que tem que pesquisar isso, sim, sabe? O NFT, ver as plataformas. Vira o microfone. Microfone. Isso. Eu tô falando Não, só pra... Mas é legal, né, o NFT. A gente tem visto aí que parece que pode virar um padrão de mercado, na verdade. Eu acho que sim. Eu acho que você pode fazer, por exemplo, um NFT e entregar a foto física. Sim. É uma proposta que eu vou fazer com essas. Muito exatamente legal. Com essas. Muito bonito. Aí eu tô vendo as plataformas, tem várias plataformas. Tem a OpenSea, tem acho que a OpenSea é mais forte para foto. É a maior. E é que vende em Ethereum também, que é a moeda com mais estabilidade e tal. Mas tem outras plataformas que tem bastante foto também. Como é que é o nome de uma... Nifty... essa Nifty é bem interessante. Nifty alguma coisa. Que é mais selecionado o trabalho, sabe? A OpenSea é a OpenSea. A OpenSea tem muita coisa. Né? Você fica meio perdido no que é legal ali no meio. Você fica perdido, exatamente. Então tem outras plataformas... Com curadoria, vamos dizer assim. Com curadoria. Tem umas que tem curadoria mesmo. Para você entrar, você tem que submeter o teu trabalho. Legal. E então você tem que pesquisar, assim. Tem umas 10 plataformas que eu já pesquisei que são bem interessantes, assim. E que vale a pena a galera dar uma pesquisada nisso. Legal. Parece, assim, a gente... Até o Léo Saldanha, que é um dos apoiadores aqui lá do canal Fox. Ele é bem interessante. Ele é um cara que fala cara. o cara fala, porque o cara dá 20 notícias de fotografia por dia. Não sei como é que consegue. É impressionante. Eu sigo ele geral, eu recebo os e-mails dele. O Léo, ele tem dito que ele tem um curso de NFT e um grupo, né? Um grupo de estudo. Participo. Mas ele tem dito aí, pelo que ele tem visto, e ele realmente é um cara que está pesquisando isso a fundo, ele pesquisa a fotografia a fundo, que as câmeras vão entregar já as fotos com códigos blockchain, não especificamente NFT para venda, mas você já vai sair da tua câmera com certificado. Com certificado. Com certificado. Com número, e ele já anunciou... Provável que a câmera já venha, já faça isso. Faz todo sentido. E pra gente vai ser ótimo, porque você tem ali, tua câmera é o teu produto. Exatamente. Tá garantido ali, que é uma coisa que é muito difícil hoje, né? E o Instagram anunciou semana passada que ele já vai começar a trabalhar com NFT também. Faz todo sentido. O Instagram ser um grande marketplace portal, de imagens, né? Ele já é, né? Já é. Só não vende. Já é isso. Por que ele não vai monetizar isso de alguma maneira? Exatamente. Né? Faisal, eu vou pedir para você falar o seu site, porque a gente coloca essa gravação nossa aqui no YouTube, mas também nas plataformas de podcast. Então, a galera que está ouvindo, a gente não está vendo as suas imagens, que são incríveis. E eu
dei uma fuçada no seu site, tá tudo lá. Suas redes sociais que você usa, onde... Instagram. Então, o site é rfaisal.com.br. Faisal com 2 S. 2 S A L. rfaisal.com.br. E o Instagram? Instagram é rfaisal também. Ah, show, facinho, galera. Tudo fácil, galera. Muito fácil. rfaisal. Além desse trabalho, tinha um trabalho de combis, que eu tava esperando, ele não trouxe a Kombi. Mas linda. tá no site. Tá no site. Tá no site as combis antigas. São combis antigas. Esse da estrada. Tem os Fuscas também. Abandonadas. Aí Tinha Fusca também, que eu vi lindo. Parecia um quadro, assim, com vários Fuscas de várias cores. Eu fiz uma coleção de Fusca, tem uns 300 Fuscas, assim. Tinha Fusca Mas eu tô caramba. sem saber o que eu faço com ele. Ué. Eu pensei em fazer NFT e botar no OpenSea. É isso. É uma boa também. É uma coleção, Que aí é uma coleção. Joga pro Mark, dá um tapa lá e dá uma limpada na cara de tudo, fazer uma cara junto. Não, isso aí bom, acho que todo fotógrafo também tem que saber pilotar o Photoshop. Hoje em dia, te falei que eu comprei o curso do menino lá por isso, de Lightroom, para dar uma agilizada, porque eu já mexia, mas precisava de algumas dicas. Aí eu vi um outro, comprei esse, que eu até indiquei pra Aninha depois, pra Aninha ver. Você tem muita ferramenta, né? As ferramentas mudam muito rápido, né? Te ajuda muito, né? A gente vai ter aqui o Milton Menezes, lá da Light Farm, que vai falar disso de maneira técnica, como isso é importante, que é um parceiro do Mark nisso aí, os caras vivem disso. Então, assim, e ele é certificado pela Adobe, é todo professor da Adobe, tem uma escola de 3D e manipulação. O Mark tá aqui no Rio também? Não, o Mark tá em Portugal. Mas vamos chamar o Mark. Mark tem história na fotografia aí. E você sabe que... É um fotógrafo também, Mark também é fotógrafo. Mark também tá fotografando e tem um trabalho bonito, e agora abandonado, assim. ele gosta de coisa abandonada também. Ele, né? Será que todo fotógrafo gosta de coisa abandonada? Eu acho que sim, viu? Eu acho que é um clássico. A gente fica querendo pegar o tempo, né? Assim, né? Congelar o tempo. Congelar o tempo. Faz, né? Então acho que é isso. Você vê uma coisa ali e fala, pô, isso aí vai acabar, tá caindo. Se eu não clicar isso agora, ninguém vai ver depois. É isso. É verdade. A gente fica querendo gravar isso para as pessoas poderem ver depois. Exatamente. Então, acho que é por isso. Muito legal. Estamos no final. Sim, estamos infelizmente. Rogério Faisal é incrível. Falou que não ia falar, que era tímido. Aí esse é o cara tímido, gente. Entendeu? O Faisal é esse tímido aí. Foi difícil pra convencer ele. Então, por favor, assistam, deem like, comentem, publiquem. Comentem, publiquem, divulguem pros amigos, tá? Porque foi difícil pra caramba pra conseguir trazer Não só aqui. isso. O Faisal vai concordar comigo. As pessoas de publicidade tendem a não vir contar isso que ele contou aqui. Como fazer. As pessoas têm todo um... É um mercado restrito, é um mercado que... Então ele falou dos equipamentos para vocês, ele falou do estúdio dele, ele falou das relações, ele falou de como ele começou. Então isso são informações valiosas. Aproveitem, divulguem, usem com sabedoria. Não, e se a galera quiser perguntar alguma coisa, pergunta lá no canal de vocês. Exatamente. E depois vocês passam, eu respondo. A gente vai te mandar os cortes também, que vão dar... Para você poder usar, para divulgar. Mas as pessoas falam lá, é interessante. A gente já tem alguns fãs, algumas pessoas que falam. É verdade, tem gente já fazendo react do canal. Já tem gente fazendo react do canal. Mas o mais importante, galera, é quem assiste aí, curtir e seguir o canal, porque é isso que faz a gente relevante. É o que faz um cara como o Faisal querer estar aqui, porque também ele quer ser ouvido, ele vinha aqui falar para ninguém, não faz sentido. Não faz sentido, é verdade. A gente sabe porque a gente tem a plataforma... os números, quem está assistindo, mas o número percentual de quem curte e que está seguindo o canal é muito pequeno, 70% das pessoas não ficam ali como uma pessoa para... E aí você não vai saber quando o Faisal voltar, quando ele trouxer a foto da Kombi, a gente quer que... Faisal, a gente sempre fala isso aqui, a ideia é que você volte, que você conte sobre outras coisas, sobre seus novos projetos, sobre uma campanha diferente. A gente tem ideia de fazer episódios sobre equipamento, vir aqui trazer uma câmera e a gente discutir sobre aquela câmera. Então, espero que você vire um parceiro desse canal. A hora que vocês quiserem, cara, vai ser maravilhoso. Foi incrível. Trazer você e o Rogério Reis. Promover encontros de outros fotógrafos, de gerações e de coisas de mercados diferentes, como esse aqui hoje. Todo mundo aqui, mal ou bem, eu tive alguma relação com o teu mercado, mas é um mercado muito mais do meu pai, que é o high-end da fotografia publicitária. Então, é muito interessante. A Aninha é uma professora e uma retratista. Então, essa troca pra gente, acho que é o mais legal. Aprendi pra caramba. É isso que a gente quer fazer aqui. E tem tanta coisa pra aprender na fotografia, né? Sim. Todo dia, né? Infinito.
Não tem a foto que você já sabe que vai dar certo. Não tem a foto fácil. Isso é uma falácia. Não existe foto fácil. A foto sempre vai trazer algum desafio. Assim. Mas ela tá pronta ali. Se você buscar, tiver paciência, né? Se você for lá, ela vai aparecer para você. Ela vai aparecer, exatamente. É como o laboratório que a gente falou no começo. Você vai revelar aquela foto ali. Com as ferramentas corretas, o conhecimento correto, a paciência, a pré-produção, a pós-produção e a direção, a sua paciência de estar na hora certa, no lugar certo, acordar cedo, para pegar a luz correta, saber medir a luz. Se preparar bem, né? Isso a gente fala muito aqui. Você tem que se preparar bem para aquela... O fotógrafo iniciante tende a não preparar a foto e não, você tem que ficar pensando nela, assim, dias ali, sabe? Para você não permitir que nenhum erro aconteça. Maravilhoso. Né? Muito bom. E vai ser feliz. Vai ser feliz e vai trabalhar. E aí, para trabalhar, temos aqui o nosso... Você está precisando iniciar teu trabalho, vender tuas fotos, que é muito difícil no início, né, Faisal? Você contou aqui sua entrada ali no mercado de fotojornalista, como assistente, tá? E aí conseguiu vender uma foto, tá? O cara te chamou de novo. A gente usa aqui, que é nosso patrocinador, quem fez isso aqui acontecer por enquanto, é nosso patrocinador, a Banlec. É uma plataforma para inversão de risco, para venda de fotos. A Banlec está muito focada hoje em foto de evento e fotos de esporte, mas está procurando fotógrafos de outras áreas que acreditem que possa vender suas fotos ali. Você tem milhões de possibilidades de álbuns compartilhados, públicos, privados. Você pode fazer foto sensual e botar privado e vender a foto sensual. Você pode fazer... Então, assim, ela é uma plataforma que tá aberta aí para você aprender a usar ela e criar junto com ela. Com uma taxa super acessível. É isso que eu repito sempre. A Banlec cobra 9% da tua foto e faz todo o trabalho, desde o teu treinamento para a plataforma até o atendimento e o atendimento para o teu cliente 24 horas por dia, todos os dias da semana. Suporte final se o cara for comprar tua foto 2 da manhã de domingo, tem alguém para atender ele caso dê algum problema ou ele tenha alguma dúvida. Então é um parceiro do fotógrafo. Bem legal mesmo. Tá? Bem bacana. Temos aí nossos apoiadores. Fala aí, Aninha. Isso, Revista Portfólio, muito obrigada sempre pelo apoio, Luiz. E a Fox com o querido Léo também, muito obrigada pelo apoio da gente. O portfólio vai dar nota aí da gente, o Léo também, né? Léo, cadê as notas, Léo? Ele tem dado. Eu tô brincando. Léo, a gente não para de aqui, ó. O trabalho do Léo é bem legal, eu sigo também ele, eu recebo os e-mails, leio todas as matérias. Se você é fotógrafo iniciante ou não iniciante, tá aqui o Faisal, que é um super fotógrafo. O Léo é o cara para você seguir e descobrir. O cara dá 20 notícias diárias sobre o mercado de fotografia. Ele bota muito conteúdo, né? E tem um conhecimento prévio muito grande para discutir aquilo. É muito interessante ver um cara calmo, fala tudo com uma calma. Eu vejo mais os vídeos, mas tem lá o... Ele é muito ele é nosso parceiro aqui com o Foxcast, que é o podcast dele, em que ele fala sobre essas notícias. Mas ele tem o canal geral, que é o portal da Revista Portfólio. Sim. Não, da Fox. Revista Fox. E tem também o canal dele do YouTube e o canal da Fox no YouTube. Ou seja, um cara que tá multiplataforma, você encontra ele onde você quiser. Ele é um querido, um amigo, assim. Faisal, obrigadaço. Eu que agradeço, gente. Foi demais, como sempre. Obrigada adorei estar com você, sempre muito... Tava nervoso, mas... Não, mas muito agradável. Vocês me deixaram totalmente tranquilos. Assim. Que bom. Era um papo, era o que a gente queria. Você foi muito bem, falou muito, esclareceu muita coisa e foi muito verdadeiro, que é muito bom para quem está começando e ouvindo aí, descobrir que é possível. Vamos nessa. Valeu. Obrigado. Obrigada. Gente. Falou, Valeu, Brunão. tchau, Obrigado. tchau.